Aí um dia minha mãe passou. Ela já me ligou e me descascando. Deixa eu te falar aqui, quantas vezes eu vou precisar te falar que a sua prioridade é os estudos? Eu falei, mãe, eu tô na faculdade. Uai, sua loja tá aberta? Tá, mas deixa eu te falar, tá aberto tudo? Só a metade. Pode vir pra cá, que entrar dentro da loja. Fala turma, fala turma! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Eu Negócio. É isso mesmo. Você que está aí nos acompanhando, eu quero pedir para você não só acompanhar, mas você também precisa nos ajudar. Clica nesse sininho que está aqui em cima, lado esquerdo. É isso, Roblé? Lado esquerdo. Meu cima, amigo, né? Onde tiver procura um sininho, procura só tem um sininho, turma. sininho. Só tem um sininho. Onde tiver um sininho, você clica lá. Você inscreve pode também, primeiro. curtir esse vídeo, não é isso? Isso. E se inscrever no canal. No sininho é legal que você vai receber sempre notificação quando nós postarmos aqui os novos episódios, os cortes e todo o nosso conteúdo. E aí eu quero mais uma vez te agradecer, seja muito bem-vindo. Agradecer também meu parceiraço aqui de podcast. Tamo Ferreira, junto. Roda a máquina do YouTube. Roda a máquina do Vamos YouTube é tensa, hein? pra O cara já cima, falou loucura. na última, já falou de ondas da internet. Eu falo de roda a máquina do YouTube, Roda a máquina mano. do YouTube. Acho que eu vou Vambora, pegar essa pra mim, viu? É isso aí. Essa Senhor vai ficar Robledo legal. Ferreira. A Ema aqui, minha gente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast neste dia maravilhoso, segunda-feira, às 20 horas. Sempre segunda-feira, às 20 horas. Logo a gente vai estar com 2 episódios aí por semana, hein? Mas até lá, fica conosco aqui, sempre segunda-feira, às 20 horas. Beleza? E esse episódio hoje tá incrível, hein, Robledo? Tá bom demais. Incrível, hein? Tá bom demais. Excelente para contratar. Excelente para contratar. Você tem dificuldade de contratar na sua empresa? A hora é agora. Você vai entender tudo, todo o caminho que você precisa fazer para poder ter uma contratação imediata, rápido. É rápido, é seguro, é prático e é garantido. E aí, por isso, nós aqui estamos recebendo hoje o grande Kevin. Seja bem-vindo, meu irmão. Kevin, fundador do Efrila. Isso aí, boa tarde, Robledo, Tiagão. Obrigado pelo convite, Que pelo é isso? carinho aqui. A caneca é personalizada, tá? Aqui é viu? brabo, meu irmão. Tem o nome, não é qualquer lugar, entendeu? É, isso aí. Aí nós temos esse rapaz com essa voz Locutor Locutor de locutor. loucura. De onde? De motel. O Kevin é sistemático, ele não quis falar de onde, não. Deixa ele falar. Não é? Temos aqui esse cara elegante, com esse sapato incrível, né? Bem bonitão. Essa camiseta da Clickbuy, né? Que é nosso Clique patrocinador. buy, olha só. Claro. Eu tô Cara, todo você tá demais hoje, hein? Cara, eu tô caracterizado pra caramba. Olha isso, tá totalmente clique. Saca aí, Basta um parceiro. clique, né? Aí, ó, Você tá um clique de distância, né, Robledo? do sucesso. Uau, Clickbuy é Só nosso sucesso, novo meu patrocinador. Seja bem-vindo, Clickbuy. Clickbuy aí sim. veste aqui o Eu Negócio, sabia? Fantástico. Show. É isso Isso aí. aí, gente. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente tem muita história aqui para conversar, trocar uma ideia. Eu acho que vai ser bem legal. Tem hora pra acabar? Vambora, né? Bora torar o pau. É isso aí. Você sabe que o Kevin, ele é um jovem prodígio e ele tem uma história incrível. Ele é fundador do Efrila. O Efrila é uma plataforma que também é nosso patrocinador, né? O nosso grande patrocinador master aqui, junto com Unimed, Coca-Cola, Vox2U, Galpão, Clickbuy. E o Efrila está com a gente desde o episódio 0, turma. Desde o episódio 0. E a gente vai contar um pouco... A gente não, ele vai contar um pouco dessa história, como é que foi. Porque todo mundo quer saber, Kevin. Todo mundo quer saber, cara, como é que é esse negócio? Tem um monte de startup. Tem uma história aí que startup, do mesmo jeito que nasce, ela morre, ela quebra muito rápido e acaba tudo muito rápido. E aí a gente vê você, um jovem com 28 anos, fundador de uma startup que saiu essa semana, você mesmo postou, avaliada agora em 5 milhões de reais. Ela está operando há quanto tempo? Quantos meses? Operando, fazendo operações? Desde o dia 22 de novembro foi o lançamento. Você já Meu parou para Deus. pensar? Faz essa conta, turma. Faz É por isso essa que é conta. É por isso que é startup, cara. O negócio tudo explode acelerado rápido, demais, né, cara? acelerado É muito demais. acelerado. Cara, 22 de novembro. Eu tenho que fazer a conta nos dedos. Dezembro, janeiro, fevereiro, Não, você tá de sacanagem. março, abril. São 6 meses. Aliás, não dá 6 meses, que foi 22, mas dá quase. 6 meses. Você já parou para pensar isso? Em 6 meses, você tem uma operação, um negócio que está avaliado em 5 milhões de reais. Cara, é diferente. Você tem que estudar a cabeça do menino.
Você tem que estudar. Não é por isso que ele está aqui, não é por isso que ele é patrocinador desde o episódio 0, desde o início do programa, foi um dos primeiros que acreditou nesse projeto. Não é por isso que ele está onde está, não é por isso que ele já tem mais de 16 mil inscritos dentro da plataforma, mais de 4 mil empresas cadastradas, contratando regularmente as pessoas, os freelancers ali dentro, e está operando em mais de 4 estados. Mas eu vou parar de dar spoiler, deixar ele falar, deixar ele contar essa história, que ninguém melhor que o fundador, que o idealizador do negócio para falar, né, Robledo? Inclusive, dizem que o fotógrafo ele tem que ter uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e o resto está tudo feito. Para uma startup é a mesma coisa, é só ter ideia e está tudo certo, vamos lá e logo Simples assim? já faz sucesso? Como é que é? Cara, não. É bem complicado. Até no dia de um treinamento que a gente foi, né? Tinha a Loriane, que é uma pessoa fora da curva também. Ela falou, cara, deixa eu te falar. Se alguém Não, que treinamento tiver que a gente foi, não. Mentoria que ele dá já, viu, gente? Porque tem mais essa. Já tem mentorados. Tá? Ele foi fazer o encerramento de mentoria, me chamou lá, me colocou naquele fogo cruzado de avaliar 2 startups que saiu de lá. Inclusive, saiu uma escolhida por você, né? Mas as Saiu duas de lá. estão As 2 estão rodando, estão andando. avançando. Com a Entendeu? ideia. Então não tem nada de um treinamento que a gente foi. É na mentoria que ele explodiu esse negócio. Tinha umas 50 pessoas ali aquele dia, não tinha? Umas 50 pessoas, vários projetos foram apresentados. Dos projetos, a gente foi para avaliar 2 e ele assumiu um para ele ajudar a tocar e daqui a pouco vai ser sucesso, eu tenho certeza disso. Desculpa te interromper. Exato. E aí ela falou, pô, se alguém que tiver precisando de ideia, eu tenho mais de 50. Só me pedir, tá? Porque ideia eu tenho um monte aqui. Inclusive, foi um medo meu, que hoje, com a maturidade que a gente adquiriu, eu vejo que também não é tanto dessa forma. Quando eu tive a ideia e fui contar para o desenvolvedor, eu vou chegar nessa parte, mas dando um spoiler, o Juliano Carvalho, que puta desenvolvedor, cara fenômeno, gênio, ele é gênio de verdade, e era um amigo, mas já era amigo, já conhecia. É seu sócio, não? É meu sócio. É seu sócio? É. Quando eu contei a ideia para ele, eu falei assim, o seguinte, eu tenho uma ideia, mas como é que a gente vai fazer? Porque eu não vou te contar. Você é desenvolvedor. Vou te falar para você fazer a ideia. Faz, Não, irmão, mas que Você loucura. já flertava nessa época com as startups, ou não? Zero. Você nem sabia o que era? Nem sabia o que era. E eu Não, fui nessa saber época o ele que era tinha uns 14 startup. anos de idade, velho. Eu fui saber o que De era novo startup. desse. Eu fui saber o que era startup e o aplicativo já estava rodando. Eu não sabia. Tipo, era um mundo diferente para mim. Eu sou do mercado tradicional, sou engenheiro civil. Enfim, trabalhei 10 anos em uma empresa chamada NG Asfaltos. Empresa onde eu devo muito, sabe? Sou extremamente grato pelo tempo que eu passei ali e pelas pessoas, pelo Geraldinho, pelo Henrique, que são os diretores, são os proprietários dessa empresa. E quando eu fui pro aplicativo, startup, eu não tinha a melhor ideia do que era. Eu queria alguma solução para resolver uma dor minha da cafeteria, entende? Não, já tô até entendendo mesmo, porque de empresa de asfalto. Fazer asfalto. Não tem nada quase cringe que isso, né, cara? De empresa de asfalto para uma startup É meio loucura mesmo. É uma loucura. Né? E aí eu falei para ele, falei, o seguinte, tem uma ideia assim e tal, mas como é que a gente vai fazer para eu te contar? Aí ele falou, Kevin, deixa eu te falar, se eu fosse fazer todas as ideias que eu escuto, eu não tinha tempo para mais nada. Ideia sem execução, ela é só uma ideia. Uau. O resultado, o sucesso está por trás de quem executa. Até lá o João, né, o João Kepler, essa galera, inclusive eles falam muito sobre isso, que o investidor ele investe no jockey e não no cavalo. Uau. Então é mais por trás de quem está executando aquela ideia. Ideia por ideia, a Loriane tem 50. Se quiser eu te passo o contato dela, ela te pede. Entendeu? Fantástico. E aí o Juliano, e aí você Aí eu contou pra contei, ele? aí ele pegou e falou, cara, massa, e assim... Ele te convenceu desse jeito aí? Eu contei. Ele só falou isso pra você? Só. Você foi lá e contou pra ele. Nossa senhora, mas ele foi tão ingênuo. Não é? Ele foi tão ingênuo. Fui lá e contei, e ele falou, seguinte, vamos fazer uma reunião que... Você não assinou um NDA, nada disso. Mas não é assim o negócio, sabe? Hoje eu vejo que não é assim. Mas, enfim, aí eu contei, ele falou, cara, vamos reunir, eu quero fazer parte.
E aí ele entrou... Ó, hoje só te interromper de novo. Hoje, turma, vai ter muito termo aqui no ovo, tá? Essa turma da startup é cheia das informações, dos termos novos. Eu queria fazer uma proposta, a gente colocar na Calculation descrição. incubation. A gente colocar na descrição aqui a tradução de algumas, né? De Não, alguns perfeito. termos. O NDA, NDA, o NDA é um termo de sigilo, né? É um Isso. termo de sigilo que você assina para sigilo, né, Pra gente? sigilo, né? Tô te contando algo aqui, você não pode contar para ninguém, senão vai ter uma multa ali, uma multa pesada correndo sobre as suas costas. É isso aí. Então vai ter também aqui na descrição, vai ter alguns termos aí para você acompanhar e saber o que significa, pra você poder lembrar e guardar aí no teu coraçãozinho, por favor, Kevin. É isso aí, eu vou procurar também ser mais claro possível. Manda bala isso, vamos embora. pra- A tua do seu linguagem. Mas bora. E aí ele falou, pô, eu aceito, mas eu vou entrar com a tecnologia e eu entro para dentro do negócio. Na época não fazia literalmente sentido que ter um desenvolvedor dentro do negócio, inclusive, era vantagem, não desvantagem. Mas como ele já é um amigo, já conhecia o trabalho dele, eu já sabia que era uma pessoa que ia me entregar um resultado fora da curva. A gente trouxe, na época era eu, o Lucas, que é o meu sócio na cafeteria. Essa ideia saiu de dentro da cafeteria. E aí a gente trouxe ele para o negócio e começou a avançar com Então o desenvolvimento. você não só trabalhou em mercado tradicional, como você tem negócio tradicional também. A cafeteria é um negócio tradicional. Cara, ó, vou lá do zero, né? É, Antes da vamos gente contar a começar, história, antes da gente começar, você falou, pô, aqui é o eu negócio. É Então vamos falar sobre o eu, Uhum. sobre o por trás do negócio, enfim. E me deu até a abertura e a vontade de iniciar mesmo, assim, do princípio, Legal, como vamos lá. diz. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai comprou uma carteira nova. E aí a velha ficou assim, eu olhei e falei, pai, eu queria essa carteira, me dá ela de presente e tal. Uma carteira velha, eu lembro que tinha aqueles plásticos que você coloca o cartão e tal, tava, amarelado os plásticos. E tal. Rasgado, dobrado. Aí ele foi e me deu a carteira e eu comecei a pensar, agora o que eu preciso? De dinheiro para pôr dentro da carteira. E Uau. ali eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Devia ter por volta de 8 anos de idade. O que eu vou fazer para colocar dinheiro dentro da carteira? E aí na casa da minha avó tinha um pé de chuchu carregado. Aí eu tive a ideia, falei, se eu pegar o chuchu e vender para meus tios, Ó. pros tios, pro vizinho, enfim. E assim foi feito. Peguei, pedi pra minha avó, né? Vó, tal, tô com essa ideia, a senhora deixa? Ela foi sua primeira investidora. Ela deixa, pode pegar. Aí eu fui, peguei, coloquei na sacolinha, fui lá e vendi pros vizinhos e consegui o recurso que eu queria, que era o dinheiro, né? Coloquei o dinheiro dentro da carteira, missão cumprida, só que acabou o chuchu. E agora? E aí eu quebrei minha primeira empresa, né? Foi lá nesse Boa. dia. Boa, já pensou? Já pensou? Loucura. Mas após isso, falei, Se cara, quebrar a empresa é sinônimo de sucesso, eu quebrei a minha primeira com quebrei a 8. primeira Tá tudo com 8. certo. Só que eu entendi, eu falei, pô, eu tenho um público aqui para esse produto. Vou procurar outro produto para eu vender para esse público. Aí lá no fundo de casa, manga. Uau. 2 pés de manga, lotado. Uau. Falei, agora não tem Você já escassez. Chuchu era pouco, Você já manga tinha uma base de cliente formatada. já tinha a base de cliente. Pé de manga é grande. Tinha 2 Muita no fundo de manga. casa. Tinha É dois. manga demais. Fechou. E aí eu fui lá e vendi pro pessoal e tal, mas eles já compraram manga. E manga é uma coisa bem mais simples, não é igual chuchu. Manga, tem até a brincadeira. Na época de manga ninguém passa fome. Porque, Ninguém mano, passa fome. manga é muito abundante, né? Mas ali eu colhi as mangas e tal, e aí tinha uma feira na rua de cima de casa, que a rua de casa era acesso à feira. Então a galera vinha, estacionava na rua de casa e ia pra feira. E ali minha mãe tinha 2 bacias de lavar roupa. Eu peguei as bacias, coloquei na porta de casa, coloquei a mesa, enchi de manga. Meus pais sentaram naquelas cadeiras de fio e ficou só olhando, né? E aí eu lembro o meu primeiro cliente, que era o Roberto, que tinha um Taito de videogame lá na rua de casa. Eu e meus amigos brincavam. Ele passou, olhou assim, me viu lá, falou, vou comprar a manga sua aqui. Foi lá e comprou a manga e tal. Mas e a temporada de manga acabou também. Acabou também. Quebrou a segunda empresa. Quebrou a segunda empresa. Boa. Tá no ciclo. Tá no ciclo. Daqui a pouco chega a sexta. A gente entrevistou uma pessoa que falou que quebrou 6 empresas. Pois é, Quebrou mas 6 daqui a vezes. pouco chega. Falta Já tá 4, chegando. Kevin. Falta 4, vamos lá. Mas aí eu falei, cara,
E é tudo verdade, cara, de verdade, assim, de coração mesmo. Isso aqui que eu tô contando não é romantizado, é porque é engraçado, tipo assim, Claro. é interessante, mas é tudo verdade. Eu falei, cara, eu preciso vender alguma coisa na feira agora. Queria ir pra feira, não na porta de casa. Aí eu pensei em raia, pipa, acho que a galera sabe. Só que eu não sabia fazer. Thiago, eu nunca fui aquele cara habilidoso com futebol, raia, nunca consegui, mas eu tentava. Fiz escolinha e tudo. Esforçado. Era Eu esforçado. tentava pra me engajar com a galera aqui, mas não tinha jeito, Não rolava. não rolava, não dava. Gostava de basquete, de skate, esse tipo de coisa. Futebol, raia, esse trem, não conseguia. E eu não sabia fazer. E aí eu tive minha primeira sociedade, que eu chamei um primo. Falei, cara, é o seguinte, você sabe fazer, eu tô com recurso aqui das mangas, eu compro papel de seda. Eu tenho experiência, porque eu já quebrei 2 empresas. Já quebrei 2 empresas, já sou sei um cara fazer. experiente. É. E ali a gente fez as raias, vendeu. Eu lembro que a gente fez R$24, dividiu por 2, ficou 12 para cada, eu coloquei na carteira, fui para a escola, tava bem, tipo, já no finalzinho, já quase começando as férias. Fui para a escola, tinha uma tiazinha que ela vendia laranjinha, geladinho, por cima do muro, no recreio. Uau. Eu com R$12. Uau, Laranjinha era aí tipo o 5 estrago, centavos. o estrago tá Irmão. feito, irmão. O estrago tá Irmão. feito. Olha o meu estoque aqui agora. Agora, amigo, Pra- quem que é a sala inteira? Amiga, eu vou pagar a laranjinha aqui pra galera hoje. Foi legal esse dia. Massa. E só que o seguinte, aí minha mãe viu, foi vendo que foi ficando sério esse negócio e tal, aí deixou as férias, minha mãe, ok, férias, tudo bem. Aí na hora que voltou, ela falou, não, meu filho, deixa eu te falar. Tem que estudar. Minha mãe, ela é psicóloga, meu pai é professor, e assim, é repetição de comportamento. Os pais querem pro filho que ele sabe que deu certo para ele. Claro. Então, assim, você tem que estudar. Porque os dois estudaram. Os dois tinham sucesso ali, têm sucesso nas suas profissões, porque estudaram. Então, o foco é os estudos. E ali, estudo, sem parar, estudo, não deixou mais nada e tal. E E o dinheirinho mingou. não, mingou. Mas aí Maldade. mudou um pouco a realidade, a mentalidade, inclusive. Enfim, tocou. E aí, adolescente. Ficar dependendo adolescente é canseira, né? Beleza. Não dá. E entrei pro ensino médio. E aí, adolescente, você quer sair, você quer curtir, você quer sair, Tem a cinema, namoradinha enfim, e tal. namoradinha, aí tem que ficar... Falei, cara, não dá. E aí um amigo me chamou para trabalhar na feira hippie com ele. Eu fazia 3º ano, ensino médio, era integral, aí no fim de semana eu pedi, minha mãe autorizou, falou, não, tudo bem, você pode. E a gente foi trabalhar na feira hippie. E ali eu tinha um caixazinho, né? Recebia diário ali de sábado, domingo, às vezes sábado, todos os domingos e às vezes sábado. Uau. E aí eu passei na faculdade de engenharia, avançando um pouco, fui para engenharia, e na engenharia era só nos fins de semana. Na engenharia era só de manhã, e o serviço era só no fim de semana, né? Boa. E aí eu pensei, cara, Falei, cara, eu preciso de alguma coisa no meio de semana, só que não dá para eu trabalhar porque eu estudo de manhã. O que eu vou fazer? E o cara que eu trabalhava para ele no fim de semana, Caio, ele tem até hoje. Se chama Invicta Atacadista, vende capinhas e tal, lá em Campinas. E aí ele pegou e eu pedi para ele todo o celular para eu levar para vender no meio de semana consignado. Na faculdade. Na faculdade, na mochila, pendrive, cartão de Ou memória seja, e tal. você não investiu. Não. Você conseguiu consignado, Consignado. com o dinheiro do seu colega, você pagava, o dinheiro que você vendia, você pagava, sobrava o lucro, você reinvestia. Exatamente. E aí Uau. fica, se você não tem um negócio, usa a sua criatividade, seja criativo, faça negócio com o negócio dos outros. E isso serve também. Depois eu aprendi lá já no trabalho que, pô, se eu quero empreender, eu tenho que empreender primeiro dentro da empresa que eu trabalho. É muito mais fácil eu errar com o dinheiro dos outros É isso aí. do que errar com o meu. Entende? E ali foi. E aí começou dessa forma, na faculdade e tal. E aí tinha um tio, tem um tio, na verdade, ele tinha uma sala fechada em frente a Anguera, uma sala comercial. Precisava só de uns retoques. Falei, cara, já sei. Agora que eu vou ter meu primeiro ponto de Vou venda. ter meu primeiro ponto de venda. Chamei meu tio e falei, ó, tem uma proposta para te fazer. Eu vou reformar a sala aqui. O senhor me deixa pôr uma lojinha aqui, sem pagar aluguel. Na hora que as coisas começarem a dar o dinheiro, eu pago. Ele pode fazer. Ó. Fui lá no Caio e falei, ó, tem um espaço. Você me faz um ponto de venda? Aí ele me arrumou balcão na época,
arrumou aqueles painel de parede de pendurar uns ferrinhos com uns pra pôr os trem. Chama-se slat wall. Slat É, panel. você... Claro, é da minha praia. Painel Aí é a Aí minha é sua praia. praia. É a minha praia, pô. painel canaletário. É capaz até que foi eu que vendi pra você. Capaz. E aí ele me forneceu tudo e os equipamentos também. Aí eu tinha uma loja de celular. E aí eu usei o mesmo nome da loja dele. Peguei os banners de plástico, de Bom, lona. de novo você montou a loja com o estoque do cara. E o ponto do meu tio. E Investi R$1. E o mobiliário era do cara. Ele cara. montou a loja pra você. É. Aham. Fantástico. E aí, Só acreditando no trabalho. acreditando. Falei, pô, vou pra faculdade de manhã, sai, vem pra cá, fica aqui de tarde e fica no fim de semana. Tinha feira lá que passava no domingo e tal. E bora. E ali foi alguns meses. Aí um dia minha mãe passou. A loja aberta, era tipo meio de semana, não lembro o dia certo. Ela já me ligou e me descascando. Deixa eu te falar aqui, quantas vezes eu vou precisar te falar que a sua prioridade é os estudos? Eu falei, mãe, eu tô na faculdade. Ela não tá, não. Aí eu já gelei, né? Falei, como assim? O que tá acontecendo? O que rolou? A mente já vai, tipo, lá longe. E O que agora, tá né? acontecendo? Uai, sua loja tá aberta? Falei, meu Deus. Ela, tá, mas deixa eu te falar, tá aberto tudo? Aí ela, calma aí. Ela é, só a metade. Pode vir pra cá, que entrar dentro da loja. E era tipo de manhãzinha, né? Falei, nossa, que merda. Aí chamei um amigo que tinha carro na época da faculdade, a gente chegou como se fosse os policiais que ia resolver. Né? Não adiantou bosta nenhuma. Chegou, não, já chegou. Cadê? Afasta todo mundo, afasta todo mundo. ninguém aqui. Afasta ninguém. todo mundo. Não tinha celular, não tinha capinha, o balcão tava quebrado. Colocava crédito, tinha, claro, essas coisas. Na época tinha, né? Recarga. Só que eu era um ponto de recarga só para atrair o cliente. Aí ele vinha por recarga, eu vendia um pendrive pro cara. Claro. O dinheiro não era meu, levaram o dinheiro da recarga. E, cara, eu sempre levava o dinheiro para casa. E nesse dia eu não levei. Ele sabia. Ele sabia. Sabia. É. Levaram tudo. Aí Ele eu conhece seus passos. fiquei devendo o Caio. Foi uma merda. Mas, enfim, bola pra frente, E né? como é que foi a experiência de dever para você? Cheguei no Caio, contei, falei, ó, aconteceu isso, eu vou pagar. Não tem recurso hoje, porque não tem recurso. Vou pagar. Teve que fechar a loja? Tive que fechar, não Quebrou tinha mais uma dinheiro empresa? quebrei mais uma empresa, não tinha dinheiro para comprar o produto de novo para poder reabastecer a loja, porque eu ainda estava devendo ele. Então eu tinha que ter o dinheiro para dever e para comprar de novo. Uau. Porque vai saber se ele queria me oferecer de novo uma vez que ele tinha perdido tudo. Enfim, falei, cara, é o seguinte, né? Meu pai na época falou, vamos ver se a gente... Tá. Eu falei, não, vamos pagar primeiro, porque assim, pô, já vai ficar alavancado, já trabalho na pressão. Então, chamei o Caio. Ficar alavancado não foi isso que o pai dele falou pra ele na época, não. Ficar alavancado é termo novo. O que é Tá. ficar alavancado, Kevin? Cara, trabalhar acima do que você pode. Ficar endividado. Em outras palavras, viu, Tom? Pro nosso bom... Pra gente que não tá nas novas economias, é o famoso ficar endividado. E aí eu chamei... Só que o Caio, ele foi um cara muito massa, assim, sabe? Falou, Kevin, deixa eu te falar, não tem problema. Você continua trabalhando aqui, a gente vai abatendo metade para você não ficar sem nada. Então, pô, eu ia ganhar ali R$100, ele 50 descontava ali. 50. Até que tá. Só que eu falei, pô, eu tô estudando engenharia, vou ver se eu consigo um estágio na engenharia aqui, né? Aí que eu entrei na NG Asfaltos, depois da quebra da loja. E você ficou devendo quanto? Uns 3 mil e pouquinho na época. Isso aí era algo que tirava seu sono ou não? Não por conta de como foi tratada a situação. Foi ok, sabe? Eu não senti uma pressão. Vou trabalhar, vou pagar. Ele Vida entendeu. que segue, não adianta. Se a gente ficar focando... Tem uma regra que chama 10-90, que é focar 10% no problema e 90% na solução. Quando você inverte isso, o problema se torna maior que a solução, você não resolve esse problema, não soluciona. Perfeito. Então, na época eu não sabia o que era essa regra, mas pela situação, o problema existia, a gente estava focando na solução. Como que eu vou pagar? Eu vou trabalhar para você aqui e vai descontando. E tudo certo, fui até quitar e hoje a gente continua amigo até hoje. Tenha Tá tudo ok. consciência que tem o problema está dito, está posto na mesa, e agora o que eu posso fazer para corrigir? Mesmo sabendo que pode levar tempo, mas o foco é resolver o problema que ali está. Não é isso? Exato. Se o problema se tornar maior, ele não vai ser resolvido. É Não isso aí. vai.
superpotencializa o problema, ele vai, Já era, ele vai te ficar engole. gigante. Aham. Te engole. E aí volta naquilo que a gente fala. Pô, aí é a hora que vem a depressão, é a hora que vem a preocupação exagerada, é a hora que vem o cara trava e ele não consegue dar novos passos. Né? Aí você entrou na empresa de asfalto. Entrei. E aquilo ali para você já era um mundo totalmente diferente, né? Foi até engraçado. Para eu entrar lá, eu pedi a vaga. Aí ele falou assim, ó, você tem Excel? Falei, não, então faz. Fui lá e fiz o curso de Excel. Você tem CNH? Não, então faz. Fui lá e fiz o curso de CNH. Então se torna mais uma vez, a gente, tipo, isso é bíblico, né? Deus dá as coisas de acordo com a nossa capacidade. Eu acho que esse vai ser o tema, isso que a gente vai falar bastante hoje aqui. Que as coisas, elas vêm pra gente de acordo com a nossa capacidade. Deus não vai te dar nada que você não consiga segurar. Claro. Então, cabe a nós nos capacitar para receber. E foi o que ele fez comigo. Você tem Excel? Moço, se eu entrasse lá sem Excel, o que eu ia fazer? Tipo, é tudo planilha. Como é que é? Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Acho que é Pai, né? é isso aí. O pai não quer dar algo pro filho que ele não vai dar não conta consiga de carregar. segurar. E ali eu fiz. Só que, tipo, mais uma vez, teve que ir ação minha também. Se ele fala, tá bom, e não faço, eu não tinha um emprego, talvez hoje eu não estaria aqui, sabe? Então, tem que fazer, vamos fazer. Fui lá, fiz. Tem que fazer CNH. Fui lá, tirei CNH. E aí eu entrei. Entrei como estagiário. Trabalhei lá durante 10 anos. Quase 10. Mas eu arredondo para 10 para ficar mais bonita a história. Claro. E a cafeteria? Ah, tá. Cara, eu trabalhei lá por 10 anos. Trabalhou? Na NG Asfaltos. Por 10. Ah, tá, ok. Trabalhei na NG por 10 anos. Entrei com um salário de R$600. Saí com 17 mil reais. 17 uns quebrados. Tipo, o salário multiplicou 28 vezes dentro da empresa que eu trabalhava. 10 anos. Mas perfeito. durante todo um processo, eu conquistei esse espaço lá dentro. Claro. Antes de eu formar, eu já tinha um salário massa. Na última obra que eu já fui como engenheiro sem ter formado, sabe? Chegava na hora de assinar algum documento e tal, a galera lá da obra achava que eu era engenheiro. Então, chegava na hora de assinar algum documento, eu falava, ixi, cara, meu carimbo não ficou pronto. Aí eu ia lá no gerente do contrato, falava, assina aí pra mim. Faz esse favor. Ia lá entregar. Mas que assim, o CREA ainda não liberou, não. Não liberou, não, não. meu carimbo não tá pronto. Cara, aqui era Lusiana. Nossa, aqui em Lusiana, esse cara desse carimbo aqui é enrolado, hein, bicho? Acho que eu vou deixar pra ir em Goiânia e fazer lá, porque Não sai. esse carimbo demorou a sair. Mas aí saiu. E quando, tipo assim, eu já ganhava como os engenheiros da época, eu já ganhava Já tinha salário o de salário de gente engenheiro. Uhum. Quando eu formei, aí me valorizaram ainda mais, porque assim, eles entendem que, pô, foi um processo gigantesco dentro da empresa. Acho que eu era o mais velho, assim, um dos mais velhos de casa e tal. E aí, pô, me deram super apoio, me promoveram, enfim, até como um parabéns. Tipo assim, eu era tão cobrado, sabe, na época, pô, vai formar não, já era piada. Ô, estagiário, tem um rapaz que ele me chama de estagiário até hoje. Boa. Até hoje. Ele me veio, ô, estagiário, virou nome. Acho que ele não sabe nem meu nome. Boa. Demorou muito para formar. E ali, tipo, aí tinha salário, benefício, gratificação e tal. Um monte de coisa. E chegou num salário... Um estagiário com 17 mil é até bom, né? Estagiário. É bom, hein? Vai ter muita gente querendo ser estagiário aí, parceiro. Cara, e isso foi um peso, um pouco também. Porque quando me mandou para essa obra fora, com salário massa, eu fiquei triste por não estar feliz. Porque é o seguinte, eu casei com 24. E aí um ano de casado me manda para fora do estado. E aí ficava mais fora do que em casa. Eu ia em casa a cada 15 dias, ou nos fins de semana, aí às vezes a cada 15. Só que o dinheiro na conta, né? Só que eu não estava feliz. Aquela comodidade, aquela tranquilidade financeira, porque Totalmente. é um casal aí no início, né? No início de vida, já ter um salário razoável. desse, vou falar ordenado. Ordenado. Ordenado, Pela sua né? idade, tá tudo certo, ordenado. Eu pulei um pouco da história, assim, mas assim, o processo de quando a gente casou ainda não tava aí, foi treta. Mas com um ano de casado, a gente fez acontecer a parada e aí melhorou cada... Cara, é engraçado que, tipo assim, o propósito de Deus pra gente é que a gente se torne uma família, né? E as coisas, depois que eu decidi casar, começaram a ainda mais a fluir.
Quando eu casei, eu tinha um salário de 2.000 e pouco. A parcela do apartamento era 1.500 conto. E minha esposa nem trabalhava. E nós fomos. Meteu os peitos e caiu pra dentro. Ah, então quando você casou, você não tinha um salário bom ainda? Não tinha, não. Tava começando a Melhorar. conquistar dar o meu sinais. espaço. Mas no ano ele já Uhum. subiu e já começou a melhorar as coisas e tal. Mas na época foi realmente por decisão. A gente falou, não, é algo que eu quero. Eu decidi primeiro noivar. Cara, é longa essa história, mas eu decidi, falei, cara, eu quero casar, o que eu tenho que fazer? Primeiro noivar, o que eu preciso para noivar? Eu preciso comprar um anel. E eu não tinha nem cartão de crédito. Pedi o cartão do meu pai, fui na loja de anel, comprei em 12 vezes foi R$349. Comprei em 12 vezes de zircônia, ela ainda tem esse anel. Uhum. E nunca paguei, meu pai que pagou, né? Inclusive. Isso é bom. Obrigado, pai. Obrigado. Ainda bem que ele lembra, né? Deixei esse anel né? na gaveta. Tipo, sei lá, quase um ano, esperando a oportunidade. Falei, se eu quero casar, eu tenho que ter um anel, na hora que eu quiser, o anel tá pronto. Tipo, é se preparar para a oportunidade, né? Perfeito. A gente tem que se preparar. Se eu quero algo, eu tenho que me preparar para essa oportunidade. Foi o que eu fiz. Puf, agora o que eu preciso? Preciso comprar um apartamento. Aí comecei a correr atrás de corretor. Eu com 22 anos, porque ficou um ano alugado o apartamento, porque quando a gente comprou, o aluguel pagava as parcelas, saca? E chegava no corretor todo sujo, novo, moleque. E aí ele olhava assim e falava, cara, não vai comprar. rolar. Não vai Não comprar vai. apartamento. Por telefone ele não me via, né? Na hora que ele me vira, né? Mano, não vai Perdendo comprar. meu tempo comprar. aqui. Ele abria a porta assim, ó, vai lá dentro, vai lá ver. Mas a gente comprou com a ajuda da entrada dos meus pais. Mais uma vez, ande com pessoas que acreditam em você. Isso aí. Tem que andar com pessoa que acredita, que sonha junto. José do Egito lá, quando ele foi vendido pelos irmãos, ele sonhou, revelou a falta dos irmãos dele que não sonhava, ele foi vendido, pô. Então tem que andar com pessoa que acredita. E eles acreditavam. Pô, como que acredita? Eu tinha um salário de 2.000 conto, a parcela era 1.500. Ele falou, tá bom, gente, vai dar entrada. Como é que você vai pagar? Deixa comigo. Deixa com você? Então vai. Deram e deu certo. Peguei, aluguei no primeiro mês, assim, já aluguei. E o aluguel pagava a parcela e por aí vai. Mas enfim, aí lá pra frente, né? Lá na engenharia. Fui pra Lusiânia, engenheiro, já com salário massa, quase concluindo ali, mas ali eu já tinha um salário legal e tal. E aí quando eu formei, melhorou ainda mais. E aí eu falei, pronto, cheguei aonde meus pais sempre deram o esforço para eu chegar, né? Onde eles queriam, onde eles sonharam. Onde eles sonharam. O salário que meus pais nunca tiveram, e eu conquistei. Claro. Pô. E ali eu triste. Triste de verdade. Falei, cara, só que eu tava mais triste por estar triste. Porque eu falei, pô, cheguei onde eu tô, conquistei isso aqui, porque foi na luta, não foi fácil, assim, foi treta. E aí eu tô triste, mano, tá errado isso aqui, mas não tá feliz. Aí eu entendi que nem tudo é dinheiro. Ali eu tinha dinheiro, mas eu não era meu O propósito. coração não estava em paz. Não tava em paz. Mas o tema café, ele já entrou nesse momento ou ainda mais um pouco à frente? Nesse momento, como eu ficava na estrada muito tempo, eu ouvia muito podcast, comecei a consumir muito conteúdo e tal. Eu entendi que existiam 4 inteligências: emocional, financeira, espiritual, cognitiva. E eu precisava evoluir nessas 4 inteligências para eu conseguir alta performance. Beleza. Hoje eu entendo que a espiritual, vocês até comentaram, né, que quando o cara tinha a maior biblioteca e tal, se a Bíblia fosse embaixo, ele seria a base, se estivesse em cima, era a cabeça, no meio o coração. O espiritual, quando ele é a base, você tem discernimento para poder amadurecer as outras 3. Agora, se é ao contrário, você cai em situações erradas, que mais te atrapalha do que te ajuda. No emocional, sem o espiritual forte, você se abala, você preocupa, você fica angustiado, você fica ansioso. Agora, com o espiritual ok, o emocional fica mais fácil, porque você entende que tem um Deus que está cuidando de você. Entende? E aí, quando você vai para cognitiva, enfim, financeira, você cai em situações que não são legais, porque se a espiritual, a base, for a base, pô, essa aqui não é para eu fazer. E às vezes você deixa de cair numa cilada porque a espiritual é a base. E ali eu comecei a estudar sobre essas coisas e falei, cara, aí eu ouvindo podcast, eu ouvi Gênesis 1:26, que Deus te criou para governar sobre a terra, sobre as águas,
sobre as aves que habitam no céu, para ter governo. E aquilo fez muito sentido para mim na época. Falou, cara, eu preciso ter governo. Se eu quiser fazer isso, vou ter, tal. E eu não tinha, porque, pô, era um ciclo, né? Pô, eu sou muito bom no que eu fazia, a zona de excelência, né? Que ela é até perigosa, porque ela dá dinheiro. A zona de excelência é perigosa porque dá dinheiro. E ali eu tinha dinheiro, pô, era muito bom. Pô, 10 anos trabalhando, fazendo ali a mesma coisa. Só que, falei, cara, não é isso. Não estava completo. Não tava. E aí, pô, eu preciso governar, porque eu não tô governando, eu tenho recurso, mas eu quero estar lá em casa agora. Eu perdi aniversário, perdi viagem, perdi um monte, diversas coisas, porque ali, ó, trabalhando. Nada errado trabalhar, é isso mesmo, tem que trabalhar, mas não era o que eu queria na época, eu não estava feliz com isso. E aí eu pensei, pô, eu preciso agora alguma coisa para poder me levar para Goiânia. E aí, na época, me fez sentido o empreender. Falei, cara, eu preciso empreender. Por quê? Porque eu entendi que era o único lugar onde eu teria governo. Era empreendendo. Por mais que seria difícil. Meu pai me apoiou na época, eu falei e tal. E ali veio o tema café. Já tinha um propósito, tá vendo? Já tinha propósito. Olha só, propósito nessa questão aí é ter governo. Eu preciso ter governo sobre a minha vida. Sim, Não é isso? exato. E empreender é a ferramenta que vai te dar O governo. governo. Mais uma vez, o 1090, né? Pô, a treta tá aqui. Vamos focar na solução. O que é a solução? Empreendendo. Foi o que eu enxerguei. E aí eu comecei a estudar sobre como ter negócio, como abrir negócio, que negócio eu iria abrir, né? E aí eu li um livro, O que o Ensino Não Te Ensina, do Breno Perrucho. Ele fala sobre conhecimento vertical, horizontal. E ali virou minha chavinha sobre... Eu não preciso ter um negócio de engenharia. Porque tudo que eu olhava era para engenharia, né? Porque, pô, minha profissão... Só para a tua zona de conforto, né? Exato, que é conhecimento vertical. Pô, tava totalmente vertical. Igual quando a gente falou do crescimento móvel tá aqui, onde, pô, né? seja na hora E você o matou. crescimento está onde? Na zona de desconforto, né? Desconforto. Então, E foi loucura. E aí eu tava assistindo uma série de TV com esse... Quando você... Qual é o meu sentimento na época? Quero ter um negócio. Aí quando eu vi, pô, horizontal, eu falei, cara, virou a chavinha. Gente, eu quero te chamar a atenção aqui, quando ele fala na época, aconteceu, isso é 2, 3 anos atrás, viu? É. Porque a conta que eu fiz é o seguinte, você tem 3 anos 28, atrás, 2 anos, 24 3 você estava na engenharia ainda, deu a zona, você deu o conflito, pô, o descontentamento. Cara, isso tem 4 anos, foi ontem. Nós estamos falando de uma história, ele começa com a história dele lá. Ele tinha que realmente começar com a história de criança, porque... Eu tô aqui segurando o negócio do lado. Aqui. eu tô Tá vendo, aqui, gente. como se ninguém estivesse vendo. Como se ninguém estivesse vendo, né? Porque vai ficar mais fácil consumir. Tá bom, eu vou segurar aqui. Achou. É só pro Berchan. Ele fica contando uma história, ele teve que começar lá quando ele era criança, porque ele é muito novo. Então, essa história toda, e aí na época, aí você pensa assim, cara, tem uns 20 anos isso. Não, é 2, 3 anos atrás. Mas vamos lá. 6 anos atrás. Loucura como as coisas acontecem. Mas parece, para algumas pessoas, que todo o processo ele tem que ser muito sofrido e tem que ter muito tempo. Muita dor. Até você romper. E, cara, não precisa disso não, irmão. Nem sempre é assim. Às vezes acontece em 6 meses, em 3 meses. É uma chave que você vira. É, mas assim... Depois você conta a chave que você virou, que é muito bacana. E a quantidade de resultados que você teve. Sem dúvida. Né, Thiago? No relacional, uma pequena claro. chave. É isso aí. Pequena chave que ele virou. É isso aí. Perfeito. Você estava falando do livro, quando eu te interrompi, para variar. Do livro. Não, que me virou pro horizontal, né? Aí eu comecei e era o pensamento que era. Tipo, quando você quer comprar um Porsche, imagino que você goste. Não, ele não gosta de Porsche, só gosta de Mercedes. O Não, negócio dele é eu Mercedes. Entendeu? Ele quer fazer uma tatuagem de Mercedes. Não, De Mercedes? não, eu gosto de Porsche. Ele quer. Mas eu vou revelar um segredo sobre Porsche. Minha mulher não deixa eu comprar Porsche. Ela fala é? que o Porsche é carro de solteiro. Eu não sou solteiro. Carro de solteiro, eu não sou solteiro. Porque se não fosse isso, possivelmente eu não teria ainda, mas eu quero ter. Mas eu vou ter uma dificuldade para poder realizar Comprou uma esse sonho. Cayenne aí, pronto. É, mas Carro aí de já eu que família. não quero, porque realmente eu quero o Porsche de solteiro. Não porque eu queira ser solteiro, mas de fato tem essa... Ela fala, não,
não, esse carro aí, Não. enquanto eu estiver viva, eu falei, então esse sonho não vai ser realizado Não vai. pelo jeito, porque quem manda você já sabe quem é. né? O jeito Mas é o tudo bem. Panameira. Não, Né? é. Vai comprar o Panameira. Panameira não vai ter jeito. Panameira também. Mas quando você quer a Mercedes, O Porsche, não, eu quero o Porsche, Porsche. pode seguir no Porsche, Pode se eu seguir querer no eu quero. tipo, você começa a ver em tudo quanto é lugar. sim. Pô. Você vai no shopping e ele tá lá estacionado. Você fala, cara, esse carro tá me seguindo, acho que é um sinal. Aí você fala pra sua esposa, é um sinal, onde a gente vai ter esse É Porsche. isso aí, boa. Porque Já vão quebrando as objeções. já né? vai quebrando. Porque é o seguinte, realmente, quando a gente quer muito uma coisa, começa a ver em todo lugar, pô. E aí eu comecei a ver negócio em todo lugar. Eu olhava a água assim, se eu montar um distribuidor de bebida. Aí eu ia avaliar, falava, não faz muito sentido. Aí começava a olhar em tudo. E aí eu assistindo uma série, inclusive essa série eu nem queria muito assistir ela. Minha esposa falou, não, é legal, vamos assistir. Eu falei, tá bom. E aí elas passavam grande parte dos episódios dentro de uma cafeteria. Só que em 2018 eu tinha um clube das 6, que a gente acordava às 6 horas da manhã para ler, ficava ali até a hora de ir para o trabalho, ia para o trabalho, depois na rotina do dia se desse para ler, ok. Kevin, não tem como não ir quebrando o seu raciocínio, e aí Perfeito. a gente vai tentando juntos voltar Não só ao eu falo, raciocínio dele. inclusive. Não, mas não é isso não. A gente vai tentando juntos voltar, porque eu preciso pegar alguns insights aqui. Você falou sobre conhecimento vertical e horizontal. Você falou sobre leitura. Você falou sobre leitura antes, você comprou um livro. Você falou sobre zona de conforto. Você falou agora, mais uma vez, que tinha um clube das 6, que era um clube que se reunia para estudar. O que eu estou querendo chamar a atenção? A gente fala muito, eu falo muito sobre isso. O sucesso, ele é fruto de uma construção. As chaves são viradas, né, Robledo? Como o Robledo acabou de citar aqui, nós viramos a chave do relacional há muito pouco tempo. Relacional. Dezembro desse ano, do ano passado. Cara, o que eu faço de fato é um networking aprimorado, que é um relacionamento intencional. Cara, na hora que a gente, como o Robledo gosta de dizer, engravidou essa palavra, e eu entendi de fato que o que eu sempre fiz era isso, e que sempre deu muito resultado para mim e para as pessoas que estavam comigo era isso, virou uma chave incrível, certo? Porém, isso estava no processo. Já existia há anos, há muitos anos. E quando você vai contando a sua história aqui, as pessoas podem, e aí eu chamo aqui a atenção para o lance do Efrila, porque é fácil olhar para a matéria dessa semana. Essa matéria saiu em qual veículo? Eu não lembro. Curta Mais. Curta Mais. Startup goiana, fatura avaliada em mais de 5 milhões de reais. É fácil olhar para isso e falar assim, tem sucesso. É bom. Tá, mas presta atenção no mindset alimentado, no comportamento alimentado ao longo do processo que o Kevin traz para nós. Ele já trabalhava, ele ficou inconformado, ele assumiu riscos quando ele comprou um apartamento que custava praticamente o valor do salário dele, era a prestação. Ele pegou dinheiro emprestado para comprar aliança, e aí na aliança ele estava se preparando, porque ele falou, na hora certa eu estou preparado. Então percebe que isso tudo é mindset. E aí, quando você vê o resultado hoje de uma startup avaliada em 5 milhões, primeiro que você já sabe que 5 milhões não é o máximo, é só o início, é a primeira notícia que sai, talvez, num veículo. É só o início, isso vai... Cara, 5 milhões, ela vai virar um unicórnio fácil, a gente sabe disso. Fácil, a gente sabe disso. Mas você vai entender o comportamento que fez com que isso acontecesse agora, ele está ligado a coisas que ele fez não hoje, não ontem. A coisa que ele vem fazendo há anos, a mindset que ele vem alimentando desde os 8 anos de idade, quando ele decidiu empreender pela primeira vez. As experiências que ele vem acumulando de começar, de quebrar, de fechar, de ser roubado, de voltar para a faculdade, de estudar. Você percebe que tudo isso é uma construção, tudo isso é um processo, e é importante que o processo exista, porque não tem sucesso sem processo. Não necessariamente precisa ter dor, né, Robledo? Como você falou agora há pouco. Não necessariamente precisa ser sofrido, mas tem processo. Tem processo, e aí esse processo é o que vai dando base, construção, vai alimentando para que você tenha sucesso naquilo que você se propõe a fazer. Quando essa chave definitiva é virada e o sucesso vem. Né? Então, eu queria muito pegar pincelar essas partes todas, Kevin, porque... Não sei se a nossa audiência está conseguindo entender isso, consegue perceber isso, mas para mim é muito nítido. O que está acontecendo hoje com o Efrila, ele é fruto de um comportamento adquirido e formado desde a infância do Kevin.
desde o momento que a mãe dele, psicóloga, autorizou ele a empreender, lá atrás. A contragosto. A contragosto, não é verdade? Então você percebe que o nosso comportamento molda o nosso destino, definitivamente. É o que você faz hoje, é o que você faz ao longo de uma vida que vai determinar onde você vai estar daqui 5, 7, 10 anos. Essa é a realidade, né? Mas vamos lá, continue. O avião, para decolar, primeiro ele percorre a pista, né? Não tem como, não existe. Ele não sai de zero a jeito. levantar voo, não tem jeito. Né? E é tudo questão de processo. E, cara, é muito difícil, é difícil até hoje. Eu não tô onde eu quero chegar ainda, nem um pouco. Eu sei E que a quantidade de totalmente processo que ainda no tem para início. viver. Totalmente, um bebê. Só que o seguinte, X pessoa venceu na vida. Você tem que, para vencer, você tem que lutar, né? Não existe vencer, só se for WO, né? Mas não tem graça. Não tem graça. Mas para vencer tem que ter uma luta. Então quem venceu lutou, teve que enfrentar batalhas para vencer. Então tudo é processo, tudo é luta, tudo é difícil. Hoje eu não enxergo como nada é mais fácil. Eu já pensei um pouco assim, não, vamos fazer isso. Não é, vai encontrar desafio. E aí, você tá pronto? Você quer enfrentar desafio ou não? Você quer o mais fácil? Não, quero o mais fácil. Lá, bíblico, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, Deus, na Bíblia fala que Deus mandou o povo pelo caminho mais distante, porque se fosse pelo caminho mais fácil, na primeira dificuldade eles voltavam. Perfeito. Então, foi mais distante. Mas o que ele falou também? Enviou nuvem de fogo durante a noite, nuvem de sombra durante o dia. Isso aí. Vai pelo mais difícil, mas eu tô junto. Vou te guiando aqui, vou te protegendo, É isso aí. que nós vamos chegar lá. É isso aí. Perfeito. Então, Não tô dizendo que vai ser fácil, né? Não É isso. vai, Em não momento vai. algum eu tô... Mas eu estarei lá contigo. Mas eu estarei. Tem de confiança. É isso aí. É isso. É isso aí. E aí você tava, para não quebrar, que eu já quebrei, para voltar, você tava a série Do que Clube mostrava do o pessoal, Livro. o Clube do Livro, das 6 da manhã lá. Clube das 6. E aí a gente encontrava no fim de semana. Porque, mano, tipo assim, 2018 isso aí. Eu gosto de trazer 2018 para 2023 porque é 5 anos, Não sabe? tem tempo E é uma demais, faculdade. né? É muito tempo, né? Mas é legal. Anos. Ô, Breno, tô Mas é brincando. muito legal porque uma faculdade hoje ela tem um É período isso, de 5 anos, isso, 10 períodos. É isso aí. E olha o tanto de coisa que aconteceu no período de uma faculdade. Perfeito, perfeito. Aí, perfeito. tipo, traz pra realidade, né? Uhum. E aí, lá, 2018, tava eu, o Lucas, meu sócio no café. Por enquanto, eu vou trazer o Lucas nesse Clube do Livro. Ok, e aí a gente montou um grupo de WhatsApp e criou Cafeteria, o nome do grupo. E começou a olhar a máquina para alugar e tal, e não deu sequência no projeto, mas esse projeto surgiu lá no Clube do Livro, 2018. Só que eu e o Lucas, tipo assim, nós somos amigos há, sei lá, muitos anos. E a gente sempre teve a constância na amizade, é um cara que eu admiro demais, é uma pessoa de um coração gigantesco, uma das pessoas mais criativas que eu conheço na vida, muito criativo mesmo. Tem alguns eventos aí, por exemplo, a Abstract, que eu até te fiz o convite para ir, é um evento que se você vai, Estaremos lá inclusive, dia você 13, vai lá, né? Estaremos você lá. vai ver que não é um evento comum. Tem detalhes em todos os cantos, easter eggs, coisas que só se eu te falar você vai notar. Mas é tudo da cabeça dele, Perfeito. sabe? Ele é muito criativo. E aí eu linkei e falei, cara, já existia esse projeto. Na hora que eu vi, Lucas, beleza? Mano, e na época a gente estava negociando ações na Bolsa de Petrobras, porque estava, tipo, pandemia, e aí aquela oscilação toda, eu tinha o recurso parado, porque eu não tinha nem tempo para gastar. E aí comprava Petrobras, vendia, e nós ficávamos conversando o dia inteiro. E aí, comprou o que hoje? Você vendeu Fazendo o que hoje? trade. Fazendo ali trade Nem e tal. sabia, mas fazia e dava certo, porque o mercado estava a favor. E tive essa ideia. Ele falou, cara, essa ideia é muito boa. Uau. Essa ideia, mano, Do tema. do tema. Aham. Ele trouxe o nome tema. Aham. Eu dei a ideia da cafeteria temática. Aí ele vai chamar Tema Café. Ó. Aí a gente foi procurar em registro, não tinha. Aí, um Mano, a abraço. cafeteria temática, com o nome de Tema Café, Tem tudo a ver. não tem como dar errado. Vamos. Vamos explodir. Vamos, vai ser fácil. E aí é o seguinte, eu só tinha um fim de semana aqui, né? Aí eu já voltava de novo. Aí aproveitou o sábado, a gente foi lá no Guanabara, naqueles móveis lá, já comprei sofá, não tinha sala, nada, zero, só tinha ideia. Comprei sofá, cadeira, mesa. Uau. Vamos dar o primeiro passo? Deus ponchão. Deus põe o chão, sabe por quê?
Senão a gente vai ficar igual aquele dia, ou vamos marcar de fazer alguma coisa? Nunca faz. Nunca faz. É eu e esse aqui fala o tempo todo isso. Mas nenhum planejamentozinho ali mínimo. Zero. Cara, você tem uma cara de nerd, velho. Como é que você Tem. não faz Como é que você não faz planejamento? planejamento? Não é que louco, velho. Zero. Planejamento. Zero. Vamos, que esse negócio é muito bom. Vamos que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. Foi engraçado que eu pedi pro cara lá do vendedor, aí ele, vai entregar onde? Eu falei, amigo, tem como deixar aberto, por favor? Aí daqui uns dias a gente volta e te fala o endereço. Que loucura. E aí a gente foi atrás de lugares, espaço comercial. E aí a gente frequentava o Metropolitan, onde tem a primeira loja que ainda existe lá. A gente falou, cara, a gente quer aqui, porque o ambiente era muito agradável. Ele perto do Flamboyant, que em chama Cecílio. Exato, a gente quer lá, a gente quer aqui. Na época tinha o Zimbro e tal. Era um ambiente, ainda é bem legal, mas na época tinha uma concentração de gastronômica muito forte lá. Não, a gente quer aqui. Ah, mas só tem uma sala pequenininha, não vai dar pra gente fazer. Mas a gente quer aqui. E não sei por quê, porque se for analisar na real, não faz sentido nenhum ter montado lá, porque é muito pequeno mesmo, sabe? Mas pôs na cabeça que era lá. Então vai ser lá. Aí alugou, montou. Quando inaugurou, na época, foi um problemão gigantesco. Por quê? Abriu com fila de espera, que você não está entendendo, porque não tinha nada da temática aqui. E eu não conhecia também, eu tô te falando, te contei, eu tirei do filme, não tirei das lojas lá de São Paulo. E qual era o tema que você abriu? Porque o tema café, tem um tema específico para a loja. Qual era o tema que vocês escolheram na época? Na época era daquela série dos amigos lá. Não pode falar, não? Não pode, porque tem marca. Ah, tá. É, melhor não. Tá Na legal. época- Ele entende muito mais de YouTube que você. É isso aí. Fala. Pronto, falei. Fala depois. Na Aquela época- série dos amigos. Dos aquele lá, A.M.I.G. Aquele lá mesmo. É. É, e foi, tipo, deu super certo. Só que o seguinte, você vai perguntar, pô, mas você é engenheiro, o que tem a ver com café, né? Se você não sabe como, troque o como pelo quem, não deixe de fazer porque não sabe como. Perfeito. Eu sabia, horizontalizei, né? Tipo assim, não precisa ser na engenharia, só que eu fui atrás de quem sabia. Aí eu contratei consultoria para montar cardápio, para montar carta de cafés, para montar vigilância sanitária. Tem que ter tantas pias, tem que ter espaço para sair com comida, espaço para entrar com utensílio. Não sabia nada disso. E aí, na hora que você foi ver, o espaço ele não cabia, não? Ou cabia? Ou dava Cabia, pra... deu certo. Só que Deu certo. poderia ter, tipo, Poderia mais ser melhor, né? Cara, não precisava. É aquilo, Não era- precisava não ser era aquilo. Tinha que ser lá, né? Tinha que ser lá, tinha que ser lá. Só que é o seguinte, nós compramos 4 mesas, 4. Quando inaugurou, a gente alugou mais 10 e não dava conta. Ou Uau. seja, você teve... explodiu. de Abriu demanda. cheio. Só que é o seguinte, eu não sabia, contratei pessoas e tal, mas me ajudaram a estruturar e dar play. Na hora que deu play, eu não tinha conhecimento para analisar se a pessoa que estava fazendo era certo. E foi muito difícil. Nossa, mas foi difícil. Reclamações. Ah, demora e não sei o quê. É aquela coisa, né, cara? Você acaba de montar o negócio... Foi assim, muito difícil. Vinga rapidamente. Rapidamente. Quando eu falo vinga, é foda, né? Vinga. É demais, Olha o né, nome cara? que saiu agora, Vinga. Vinga é Ele já foda. falou ondas da internet. Já falou Vinga. Qual foi o outro mais cedo aqui? Teve um outro mais cedo. Rompe. 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 Cara, é Ele difícil. rompe Tá rapidamente. difícil né? falar com esse host anos 70, quebrava anos 60. E aí, de repente, você começa a ter os problemas que toda empresa tem, né, cara? Que Muitos é a problemas. questão do cliente. Às vezes o cliente insatisfeito. Exato. E assim, eu tiro E você não estava preparado para isso. Eu dou toda a razão para o cliente, inclusive. Realmente, eu ia para atendimento. Eu trabalhava lá meio de semana inteira, porque eu ainda não saí, porque tem muita gente que faz uma besteira. Pô, você não fez planejamento e tal, mas eu não saí de lá ainda. Por quê? Já era casado, não é fácil eu chegar lá, né, meu sogro lá e falar, ô, sim, montei um negócio, saí do emprego, tô quebrado, tô te devolvendo sua filha aí. Não, amigo. Não dá, né? Assim. Não dá, não é assim. Então, assim, primeiro eu intraempreendi dentro do empresa que eu trabalhava, então lá eu já entendia um pouco sobre gestão, sobre contabilidade, sobre gestão de pessoas, liderança, Trouxe enfim. um sócio para te ajudar na próxima. Trouxe um Você não ficar sócio, Trouxe sozinho, né? quem para te ajudar também, que é para Trouxe o quem, montar as coisas mas todas, não saí, cardápio, fiquei lá, tudo. porque assim, pô, vou esperar aqui tracionar para depois eu fazer a transição de carreira, né? Tracionar. O que significa tracionar para o É nosso melhor público que aqui? rompe, né? É melhor do que rompe. Eu sei. Tracionar. Tracionar, eu entendo como
romper. Boa! Ele validou o tiozinho. Validou o tiozinho aqui, tá tudo certo. Tracionar é quando começa a ter não, cara, ter tração. Quando começa as coisas ajustarem para poder pra dar certo, para crescer e escalar. Dá pra dizer quase que isso, né? É. Eu acho que não. Escalar não. Escalar ainda não. Escalar não, porque Ok, o grande desafio dele era conseguir atender. Tá. Que já estava difícil. O tracionar, na verdade, então nós podemos trazer aqui, no caso, trazendo para o tema café, É é aumentar o aquela faturamento, aceleração inicial forte para romper, Exato, para dar ok. vazão rápido. Aham. perfeito. Uhum. E só que, assim, realmente, igual eu falei, muitas pessoas reclamaram e tal na época, algumas não, mas assim, cara, a gente deu o nosso melhor naquela época, você pode ter certeza. Dentro dos recursos que a gente deu o nosso melhor. Tinha muita gente ali, mas eu coloquei pessoas também com pouca experiência, porque eu não sabia contratar, porque Cara, eu não tava- era do ramo, não é do tudo meio. certo, era o seu primeiro difícil. business como na idade adulta, né? Exato. Claro. Pô, tá tudo certo. Mas Primeiro realmente, CNPJ, possivelmente, que os outros primeiro não deviam ter tido CNPJ. primeiro claro. CNPJ. E beleza, aí depois que as coisas começaram a fluir lá, que deu certo, que as coisas começaram, a gente começou a ter constância, né? No atendimento, enfim. Beleza. Aí veio a oportunidade de abrir a segunda loja, 6 meses depois. E aí eu falei, cara, será que é a hora de eu sair agora? Segunda loja, vai precisar de mim lá, né? E aí eu comecei a analisar e pedindo direção para Deus, total, assim. Deus, me dá uma direção. Se realmente é para abrir essa loja, se não é, se eu saio, se eu não saio. Você já tinha passado a fase do descontentamento lá dos clientes. Já Essa tava fase já tinha superado já. já superando, assim, mas já estava bem mais avançado. A gente Tava bem melhor. padronizou a equipe, enfim, aí começa a ter padronização, né? Entender o fluxo, né? Você entende o Porque game não ali. é, porque não é a todo momento que a cafeteria tá cheia, né? Não, e outra Tem coisa, os quando eu comecei, Momentos de maior demanda. eu não tinha a impressora que você pede o atendente no celular aqui e imprime lá na cozinha, não. O cara atendia na mão, ia lá na cozinha e Vai levava levar. um papel. Perdia E aí tempo. perdi o papel, um rolo danado. Só que eu aprendi, né, durante o processo. E por acaso você vendia Coca-Cola lá? Com certeza, ainda tem, né? Então tá, porque aqui o nosso patrocinador, Coca-Cola, queremos agradecer. Mas né, tinha água Thiagão? cristal também? E tem água também, né? Tem água Claro, cristal também? claro. É. Também. Se não tiver, pessoal, vocês podem dar um pulo lá no Tema Café depois e me conta. viu? Me conta que nós vamos conversar. Nosso gentil patrocinador. Mas veio a oportunidade de abrir a segunda loja, temática também. E aí eu pedi direção, e aí mais uma vez nas estradas da vida, ouvindo podcast, que esse era a minha vida. Eu não botava música, porque a música, ela tipo assim, ela tem 3 minutos, ela acaba e não toca outra, porque não tem internet na estrada. Então eu escolhia, eu filtrava assim dos podcasts o que tinha mais duração. Não tinha Spotify nessa época. Spotify, pô. Nessa época não tinha. Foi não. ontem, rapaz. Nessa época não tinha. Essa história que ele tá contando tem uns 8 Nessa meses. época não tinha. Como é que ele tá falando que não Tem uns tinha? 8, 10 Não tinha meses. música? É lógico Não, que pô, tem é porque é o Spotify, seguinte, você não baixa o tinha negócio. internet na estrada. Aí a internet acabava e não passava de uma música pra outra. Acabava, É, e cortava, acabava. ficava mudo. Você Não, tinha ele que não, ó, baixar. pessoal, ele não conhece, ele é dono de uma startup, ele não conhece Spotify. Porque o Spotify a gente baixa a música, viu? Tá bom. Ah, Beleza. ok. É Mas da época não, do pendrive, tem certeza, irmão. É porque ele não Certeza. queria, irmão. Ele queria ouvir o podcast. mas foi totalmente essencial que não baixasse e eu ouvisse esses É, isso aí. podcasts. Fantástico. Porque aí eu filtrava, eu escolhia o mais longo, assim, ó. Aí isso aqui é grande, vai dar pra me chegar na próxima cidade pra eu pegar o internet e carregar o próximo que eu vou ouvir até chegar na próxima cidade pra parar, e era E esse. assim vai. Aí, parábola dos 5 talentos. E aí o que a gente falou no início, que Deus dá as coisas de acordo com a nossa capacidade. Deus tinha um senhor, eles conversavam em forma de parábolas, né? Deu 1 talento para um, 2 para outro, 5 para outro. Que tinha 5 fez 10, que tinha 2 fez 4, que tinha 1 enterrou. Aí chegou para cobrar. Por que você enterrou? Se tivesse colocado no banco, tinha juros. Então pega o que você tem e dá para o que tem 10. Você vai ser amaldiçoado, enfim. Então o que Por você não tem quê? vai ser tirado de você. Por quê? Porque ele deu de acordo com a sua capacidade. Ele sabia que ele tinha capacidade de multiplicar. Era menos do que a que tinha 5. Mas ele tinha capacidade. E aí veio na minha cabeça, falou, pô, eu tinha 1, tem 2. Eu tenho capacidade de multiplicar. Eu vou pra cima desse negócio. Aí liguei pro cara,
fechei o negócio. Tava no aniversário, fui no banheiro do lugar onde eu tava. Fiquei nessa decisão, aí eu conversei com um amigo no aniversário, o amigo me deu umas orientações e tal, eu tomei a decisão, fui no banheiro lá, liguei pro cara, fechei o negócio, voltei, na segunda-feira chamei o dono da empresa que eu trabalhava, levei ele pra cafeteria, por quê? Ei, Geraldinho, isso aqui eu fiz isso com você, hein? Agora Verdades estão ele sendo vai- reveladas. Verdades estão sendo reveladas aqui hoje. Geraldinho, um cara incrível, realmente, não falo da boca pra fora, não. Cara que construiu o que ele construiu. Não Quando foi eu à falo toa. assim que empresa é grande, tal, é de 2007 que começou a andar pra cá, não tem muito tempo. Assim, é baita, eu acho que é uma das maiores hoje do Centro-Oeste no segmento. Fantástico. É gigantesca mesmo. Tirei ele do escritório pra tirar ele do ambiente dele, né? Porque lá ele é o diretor. É Levei ele que lá pro manda. café. É isso aí. Sentou lá, ofereci um café na mesa pra ele. Isso aqui você nem vai tomou, pagar. Olhou, foi lá Ele já dentro. sabia que era sua, a empresa? Sabia. Sabia. Mas primeira vez que ele foi lá, 6 meses depois que tinha inaugurado e tal. Olhou. Legal, hein? Legal. Falei, pois é, Geraldinho, tem que conversar com você. Chamei e falei, então, tô com a oportunidade de abrir uma segunda loja. Mostrei as fotos da segunda loja e tal. E eu acho que é injustiça da minha parte eu manter os dois. Porque eu não vou focar 100% para você e nem 100% para mim. Então eu acho que talvez chegou o meu momento de sair e sou grato por tudo que vocês fizeram por mim, por todo o espaço que eu conquistei aqui, e eu não quero sair e fechar as portas, porque se eu dou dando atenção e perco meu rendimento aqui, eu vou fechar minhas portas aí. E eu não sei o dia de amanhã, falei para ele. Aí ele falou, Kevin, te desejo sorte. Você tá me lascando. Você tá me deixando na mão. Eu esperava isso, Pra eu não falar esperava. outra coisa. Porque assim, ele é encrenca, o Geraldinho é encrenca, ele sabe disso. Falou, te desejo sorte. Agora você está se tornando o próprio otário. Você é o próprio otário. Não é proprietário, não. Proprietário. Próprio otário. Você não precisa pedir conta, porque você vai precisar de dinheiro nesse início. Uau. Então eu vou acertar com você, pra Digno. você ter todos os seus direitos. E as portas estão abertas. Digno. Quando precisar, Bonito isso, hein, cara. tô aqui. E me deu mais força ainda para eu avançar. É pra fazer. Falei, cara, é isso. Tipo assim, foi só tá a carta, caminhando né? pra É isso. pra fazer. E aí foi feito. Eu terminei a última obra que eu tava também, né? Fui lá, concluí, Não deixou entreguei. na mão. Terminou, fui. Saí. Aí é o ponto-chave da Efrila. Aqui que veio a ideia. Por quê? Porque aí eu falei, pô, larguei aquele trabalho onde eu trabalhei 10 anos. Moça, eu vou viver isso aqui, vou comer com farinha esse negócio. Caí pra dentro. Aí é pro bar, pro atendimento, tudo. Aí eu fui pra Pessoal, tudo. 1 hora depois ele vai entrar no Efrila agora, tá? 1 hora depois. O menino tem história. Ele é novo, mas tem história também. Tá pensando o quê, né? E eu consegui enxergar dessa vez, viu, Samara? Graças a Deus. Daí, viu? Já tem 1 hora. 1 hora que nós estamos conversando. Uma hora, cara. E você tá achando que tá no início ainda. Tô só na introdução. Tô só na introdução. E aí veio o Efrila, então, vamos já Caminhar pra segunda caminhar hora. pra... E porque assim, pô, eu fui pra tudo. E aí eu fui, pô, pegar a planilha, analisar. A segunda loja era maior do que a primeira, a gente já tinha um volume maior, precisava de mais gente. E aí, pô, mão de obra. E assim, pô, é difícil mesmo. Assim, hoje, no segmento de alimentação, mão de obra é escassa. Mão de obra de pessoas que... Entendi. Agora, só agora, depois de 1 hora, depois de algumas reuniões que nós já fizemos, depois de projeto que a gente já está tocando juntos, só agora eu estou entendendo. Por que do apego à gastronomia? Eu falo apego porque, na verdade, Porque poderia ser pra qualquer coisa. Não, é porque o Efrila ele tá pronto para tudo, irmão. Todo mundo tem problema com contratação. Eu falei para ele, condomínio lá em casa, cara. Porra, é uma dificuldade para contratar uma moça para ajudar a gente. E aí você pergunta onde? No grupo de WhatsApp. Exato. Cara, aí você chega no grupo de WhatsApp, aí você indica uma, a outra fala assim, essa aí é ruim. Aí indica outra, não, esse aí não faz não. Esse é pior tal. ainda. Cara, é difícil fazer essa contratação de uma coisa que parecia ser tão simples. Uma pessoa para lavar, para passar, para arrumar. Quer dizer, e aí eu brinquei com ele no dia da avaliação das startups dele lá, ainda falei, cara, esse negócio seu tem que entrar dentro dos condomínios. Você pega um condomínio como o nosso lá, tem 800, 900 casas, não sei. Cara, todo mundo tem a mesma dor, todo mundo tem o mesmo problema, contratação de freelance.
para poder... Exato. E aí ele falou, cara, mas é que nós temos um foco na gastronomia e tal. Vai acontecer, mas Vai primeiro nós estamos aqui e tal. Entendi agora, depois de... que eu sou da Entendeu? velha geração, né? Sou da velha guarda, irmão. A cabeça não funciona igual a de vocês, não. Cara, e assim, Tá. Entendi. lá na dor, Agora eu entendi. Verdades estão sendo reveladas. Agora lá eu saquei. na dor da loja mesmo, que aí eu fui, cara, não faz sentido. Aí eu fui entender, fui procurar saber. Aí eu falei, pô, galera, ela de bar e restaurante contrata os freelancers no fim de semana para reduzir o efetivo no meio, porque senão você coloca muita gente só pro fim de semana, no meio de semana fica ocioso, porque não precisa daquele tanto de gente. Só que isso impacta de uma forma no seu resultado. É absurdo. Porque por mais que a galera talvez não imagine, a alimentação, o lucro líquido, ele é baixo, ele não é exorbitante. A alimentação é treta. E aí, quando você tá com uma folha inchada, tipo, isso impacta totalmente no seu negócio. Ainda mais de cafeteria, pô. Mas você só foi ter essa ideia Analisando. na hora que você tava lá no Vivendo. front mesmo. No front, sentindo a dor. Fazendo... Porque, pô, eu surgi, falei, freelance, fácil. Ok, resolvi minha dor. Não, amigo, chegava lá para contratar os freelancers. Não é fácil de achar a galera também. Igual você falou, tem um indica um que o outro não. Falei, cara, como que O cara é te assim? deixa na mão. Deixa na mão. Aí eu queria entrar nos grupos de freelance da cidade, já tava cheio, porque tinha um limite, né, o WhatsApp. Aí teve um episódio com a menina, saiu pra eu entrar no lugar dela. Eu vou sair, você entra. Vai. Saiu, eu entrei. E aí eu fui criar os meus grupos. Criei E-Frila já. E-Frila 1, 2, 3, Uau. 4. Fui enchendo, eu fui criando 5, 6, 7. Você já tinha dado nome. E-Frila. O Nos Juliano grupos de deu o WhatsApp. nome. Porque aí é a validação prática, né? A validação teórica a gente fez que forma. O que é validação prática e teórica? Você falou sobre ideias, certo? Sim. Primeiro você tem que ver se a sua ideia ela é uma dor só sua ou é da geral para você investir tempo e dinheiro nela. Uau. E aí vem a validação teórica. Essa é a validação através prática. de pesquisa. De Validação prática é saber se ela é só sua ou se ela é... Essa é a teórica. teórica. Tá. Você começa a fazer pesquisa para saber se realmente existe aquela dor ou se ela é só sua. Se realmente existe, aí faz sentido você investir tempo e dinheiro. E quando você vai fazer essa pesquisa, como é que você executa uma pesquisa dessa? É Cara, por hoje uma amostragem? técnica O que é que você faz? básica hoje você faz um Forms, por exemplo. Google Forms, Google, coloca perguntas chaves ali. Por exemplo, você tem dificuldade para contratar um freelancer? Sim ou não? Primeiro pergunta faixa etária. Isso aqui é um insight massa. Pergunta faixa etária e sexo, para entender a sua persona. Porque ali a galera já vai... Pô, é homem de 30 a 35 que tem essa dor aqui. Aí quando você vai... Depois que você validou, você consegue comunicar mais fácil, que você já tem a persona que usa, que tem aquela dor. Pô, Então você pega o perfil do teu público. você faz um formulário ali. A sacada de fazer a faixa etária e a idade, a faixa etária e o sexo, porque depois fica mais fácil você encontrar a sua persona, né? Porque aí você O bom foi a consegue cara do comunicar Robledo. melhor. Ele fez isso. Só que, Ixi. só que Ele deu uma olhadinha e voltou, porque ele sabe o tanto que trabalho que dá. Ele deu uma olhadinha e voltou. Não, melhor Tá não, bom. melhor não. Mas aí você fez lá os forms, pegou... Não fiz na época porque eu não sabia que o meu negócio era uma startup, mas eu fiz sem saber. Você vê tanto que as coisas acontecem e não é nada por acaso. Tá, mas como é que você fez então? Eu contratava os freelancers para cafeteria, botava eles sentados numa mesa e começava a fazer pergunta para galera. Uau. Deixa eu te falar, porque eu entendi a dor do contratante, porque eu era um. E aí eu fui nos amigos e também tinha aquela dor. Eu falei, tô pensando em fazer isso aqui. Se eu fizer, você usa? Ele, cara, na hora eu uso. Eu falei, pô, os contratantes aqui faz Você sentido. foi fazendo a validação a partir da sua dor, você foi vendo com os caras e foi E validando. as a dores ideia. dos freelancers? Qual que eram as principais dores deles? Principal dor, recebimento. O cara trabalha, no final, normalmente o que paga não tá lá. Ele vai embora sem receber, não conhece ninguém. Então tem dificuldade nisso. A plataforma recebe o valor, então toda vaga anunciada pelo E-Free, ela já foi paga. É nós que repassamos o valor para o freelancer na hora que ele faz o checkout lá, que ele conclui o serviço. Então ali já matou a dor do freelancer do recebimento. Ele tem confiança agora que ele vai receber. Não tenho que pedir para ninguém mais. Não, acabou. Não tenho que ficar esperando você o dono trabalha. Não. acabar de conversar com o Pra te último pagar. cliente. Aham. Acabou. Contratou, Não, sem recebe. vazio. Me libera Terminou. aqui. Aham. Ele faz a entrada no serviço, o check-in. Na hora que ele faz o check-out, que é a saída, o dinheiro já cai na carteira dele dentro do aplicativo. Uau. Não precisa E cobrar aí, ninguém. Aí ele solicita o saque. Aí ele Fantástico. solicita o saque e o dinheiro vai para a conta dele. Fantástico. Então, Só que essa para é uma ele dor. liberar, o contratante tem que dar um de acordo, certo? Tem um QR Code Aham. que ele vai fazer só a leitura da câmera, assim, ó.
leu, acabou, é isso. Uhum. Lê na entrada, lê na saída. Fantástico. Pronto, recebeu. E aí avalia, tanto o contratante quanto o freelancer, eles precisam se autoavaliar. Se avaliarem. Mas isso é obrigatório? Obrigatório. Porque hoje, já nos outros aplicativos que não tem nada a ver com freelancer, mas tem um aplicativo como, por exemplo, aquele vermelhinho, se quiser patrocinar também pode. É nóis. Aquele vermelhinho lá, você tá lá para você avaliar, mas não é obrigatório. Você avalia se você quiser. Entendeu? Você só avalia se quiser. É porque é o seguinte, quando você finaliza a avaliação do freelancer, conta um atendimento no perfil dele. E o perfil do cara é um histórico dele lá dentro. Uhum. Então, quanto mais Ele avaliações... tem que estar cheio de estrelinha. Tem, porque ele é ranqueado. O melhor freelancer aparece no topo da lista de candidatos e vai diminuindo. Então, o freelancer ele quer estar com vários. E esse cara ganha mais, recebe mais, não? Ou Ele é mais chamado, né? mais chamado, né? então Ou ele seja, ele trabalha, ganha mais, ganha né? mais. Trabalha mais, ganha mais. Aham. E aí, essa é uma dor. A outra dor é... De que o freelancer vai aqui em Goiânia? Depois eu fui descobrir que São Paulo Rio é um pouco diferente, mas Goiânia é Uber. Não depende, a maioria não depende assim muito do transporte público. E a gente colocou o Uber dentro do aplicativo, lá dentro ele já consegue ver quanto vai ficar de Uber da localização dele pro serviço. Então, pô, você vai ficar 20 aqui de Uber, tá pagando 80? Cara, Já, será que pô, compensa? quero ou Será não que quero? vale? Aham. Essas dores foram... Ou seja, viabiliza para os dois lados. Você viabiliza para ele também. Ele tem a opção de decidir se ele quer ou não. Exato. Aham. Antes de ter o custo ali, inclusive. Exato. E outra dor, por exemplo, eu vou contratar para dentro da cafeteria quem eu conheço, ou quem está no grupo que eu tô. Agora acabou, você baixa o aplicativo, você tem acesso às vagas todas. Não, então, e você tem a avaliação da pessoa, né, cara? Exato. É outra parada, né? É E outra aí parada, porque libera você está acreditando acesso. em outras pessoas que avaliaram. Isso é Perfeito. muito bom. O próprio freelancer mesmo, né? Se o estabelecimento ele não for muito bom, ele geralmente consegue ele ver. vai ser muito... E essa métrica, você vê, a gente pensa sempre no freelancer, né? Mas na época a gente pensou no dono da empresa. Uhum. Porque ele tem que ver se a equipe dele está dando suporte para os freelancers. Porque, pô, é o básico você dar um suporte para um cara, você tratar ele bem, você receber ele bem, você fazer o pagamento. É o básico. Eu tenho certeza que o dono da empresa ele quer isso. Mas às vezes, durante a correria da operação ali, não acontece. Né? Uhum. E o cara ele tem que saber. E ali ele consegue enxergar se o freelancer está avaliando a empresa dele como uma pessoa que está dando suporte para o cara. Mas eu tenho certeza que no início foi uma maravilha a ideia, vamos colocar essa ideia aqui em prática, o seu sócio, programador, desenvolvedor, né? Desenvolvedor, fez ali o aplicativo e tudo, e aí é que começam os problemas. Até hoje. Mas assim, você perguntou da hora do... Era encanador, era eletricista, era tudo. Tinha tudo isso, jardineiro. E aí no Exponencialista que a gente fez, conhecemos o Theo, poder do relacional, né? Porque ali a gente criou realmente uma relação, uma amizade após aquele evento. Tá lá, ó, freela, certo? E a gente tá falando freela, né? Foi ele que falou. Ele olhou, bateu e falou, tira o acento do porque é brasileiro, esse negócio é mundial. De e-commerce, freela. Já, puf, aí falou, ataca o seu segmento, seja muito bom no seu segmento, tira encanador, senão você é muito bom em muita coisa, você não é bom em nada. Então foca, hotéis, food service, Só falou o que você queria ouvir. eventos. Por quê? Porque aí você vai ser muito bom. Por exemplo, eu vou entrar lá para procurar alguém nesse segmento, eu vou achar. Agora, se eu entrar lá para procurar um eletricista, talvez eu não ache, aí eu perco o dinheiro que eu investi para colocar aquele cara dentro, né? Meu CAC aumenta. CAC. Custo de aquisição de cliente. Eu tenho um custo para aquela empresa entrar para dentro. Aí ele entra, procura um eletricista, não acha, ele sai. Eu não converti aquele cara, perdi o dinheiro. investimento. Então é o seguinte, agora não, se você procurar alguém, se eu procurar um recepcionista aqui em Goiânia para chegar aqui daqui 30 minutos, eu acredito que se a gente ofertar, a pessoa chega. Então assim, a gente é muito bom no segmento que a gente atende. E isso é o nosso diferencial. Por isso que a gente não entrou para os outros segmentos e tal. Mas temos sim a visão de entrar com outro nome. A tecnologia é nossa. A gente faz um white label, coloca outro nome e vai atacando outros segmentos. Legal. E é qualquer pessoa que entra e ela chega lá, se cadastra, e tem um freelancer. Ele vai lá, se cadastra e tá tudo certo.
se cadastra e tem que enviar toda a documentação, documento frente e verso, selfie, tem todo Então não é bagunçado o negócio, Não é só jogar um e-mail lá e o CPF, não. Tá O certo. cadastro vai para análise, a gente vai analisar e depois aprovar, e só após ele ser aprovado que ele pode se candidatar a uma vaga. A empresa da mesma forma. Só pode ofertar uma vaga depois que ela faz todo o processo de cadastro. Por que que só empresas podem participar? Porque a gente dá segurança para o freelancer. A gente entendeu que eu lá em casa eu quero contratar talvez uma diarista. Pô, mas será se é seguro ir na casa da pessoa? Enfim. Então, assim, a gente entendeu que para a gente ser muito bom no que a gente faz, a gente tem que ser B2B mesmo. Boa. Eu queria puxar aqui, aproveitar que você falou sobre o evento Exponencialize, e aí um evento, ele puxa para um patrocinador nosso, que é o Vox to You, que a gente fala sobre o poder de comunicar também, né? De comunicação. Né? A Vox, ela é essa empresa que entrega oratória na veia, né? Ela tem feito um trabalho gigante. Em Goiânia, eles têm mais de 150 lojas no Brasil, né? Estão muito bem posicionados, enfim, em vários estados. Mas em Goiânia, especificamente, que a gente acompanha bem de perto, a gente vê os caras fazendo um trabalho brilhante com relação à comunicação. E eu quero puxar o evento, por que lançar um evento e a relação disso com a comunicação, porque o E-Freela foi lançado dentro de um evento, né? E o segundo, você falou sobre o Theo Braga, que é ele foi um palestrante do seu evento, gostou do seu produto, depois virou um sócio, certo? Não é isso mesmo? Então, cara, mas para ele virar sócio, muito possivelmente você teve que fazer um pitch de vendas. Você teve que vender isso, contar para ele, para uma banca, muito possivelmente, sobre o negócio, né? Ele viu, gostou, tá, vai lá, me procura tal dia, vamos conversar. O que eu estou querendo despertar aqui e chamar a atenção, puxando aqui o nosso patrocinador, a Vox, né? Cara, qual foi a importância da comunicação para você nesse momento, né? Pensando a comunicação ligada lá ao evento, porque, cara, se você fez um pitch do E-Freela, você fez um evento. E quem deve ter feito foi você, porque seus sócios são técnicos, muito, muito possivelmente. Então você precisou ter uma comunicação muito alinhada para conversar com aquele público. E depois um pitch também para investidores, para sócios. Cara, o que você vê de importância? Você pega uma empresa como a Vox hoje, que tem essa missão de formar pessoas para aprender a se posicionar, falar, comunicar. Cara, o quanto isso foi importante para você? Até para que a nossa audiência entenda, e aqui no Eu Negócio, a gente buscou, e aí não é porque você está aqui, a gente já falou isso em outros episódios, inclusive, né? Quando a gente pensou o podcast, eu falei para o Robledo, falei, cara, tem tanto relacionamento, a gente precisa de uns patrocinadores, isso tem custo e tal, enfim. Cara, quem que você vê? Pô, tinha um monte de empresas lá e falou, cara, essa empresa é legal, essa empresa é legal, essa empresa é legal, essa empresa é legal. Por quê? Porque comunica com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente faz. O E-Freela era uma delas e a Vox to You também. Mas por que disso? Porque a gente acredita que está dentro da formação do eu empreendedor, do eu negócio. É o nosso ecossistema, né? Né? Dentro do ecossistema. Mas, e aí, falando para você, aí a gente conta isso para o público, mas aí eu queria pegar a sua experiência com oratória, com comunicação, o quanto isso foi importante para você nesse momento. Cara, é muito importante saber quem que é a pessoa que vai te ouvir. Aqui a gente falou muito sobre eu negócio, é a proposta. Agora, se eu fosse chegar no investidor, eu não iria contar essa história toda que contei aqui, porque não é isso que ele quer saber. Exatamente. Ele quer saber sobre o negócio, não sobre o eu. O eu ele vai conhecer depois. Então, assim, se você tem... Segundo passo, né? Se você tem uma ideia de negócio aqui, se você tem uma ideia de negócio, quer fazer um pitch para investidores, procure saber sobre pitch, sobre o que é pitch, senão você vai passar vergonha. Vai passar. Vai passar vergonha. Vai, porque eu quase passei. Quase passei. No início a gente falou, eu não sabia que meu negócio era uma startup, eu fui saber depois, através do relacionamento com o Theo, com o Davi, com o Alex Vilela, até que vai estar aqui, né? Vai estar aqui e vai estar no nosso podcast também. Alex Vilela, um grande parceiro, indicado pelo Kevin, inclusive. Pessoa fora da curva também, com história incrível. Mas através do relacionamento com essa ambiência, tanto que é importante, né? A ambiência, o meio. E que eu fui entender que, pô, é uma startup, e aí eu fui entender como que é o game de startup, como que funciona. Porque eu estava pensando até então o E-Freela como um aplicativo que vai dar lucro e eu vou dividir os dividendos aqui entre os sócios e tudo certo. Entendeu? Eu não pensava em fazer rodadas, eu nem sabia o que era uma rodada de investimento, não sabia que existiam as etapas de investimento. Então, assim, pô, primeira coisa,
Você quer ter uma startup, você quer ter um negócio da nova economia, estuda, cara. Estuda sobre isso, porque assim, além de encurtar etapas, você vai evitar perder oportunidades. Porque se você vai para uma oportunidade despreparada, você perde ela. Você Claro. perde fato. Você vai chegar ali, o cara vai te dar um minuto dele, que é precioso, para ele ouvir um negócio, você vai e fala coisa, acabou, você perdeu a oportunidade por falta de preparação. Perfeito. Então, busque se preparar, aprenda o que é um pitch. Eu aprendi, eu vou te falar, no Exponencialize ali, a gente estreitou com o Theo, Davi, o Vilela e tal, e depois eu tinha marcado já, olha que interessante, tinha marcado um evento que chama Jornada Anjo, que é da SME, que ia acontecer no dia 10 de fevereiro, se eu não me engano. No dia 20 e poucos tinha Up House. E aí, nesse dia 10, eu já iria para fazer um pitch lá. E aí, só que fui antes no Up House. Mano, foi Deus me colocando lá no Up House, que se eu fosse direto, eu ia perder. E ali eu entendi o que é um pitch. Por isso que eu tô falando, eu ia cometer esse erro, porque assim, gente, cada um tem um perfil. Outra dica, busca saber qual é o seu perfil. Tem testes, tem perfis dominantes, perfis influentes, perfis analíticos. Tentam saber qual é o seu perfil, quais as suas limitações. Eu sou dominante, então eu quero fazer demais, eu não fico muito buscando. Aquele dia ele perguntou, você não fez um planejamento? Não fiz. Saiu pra ação. Porque eu estou mais na ação, mais em resultado. Então, assim, o que é que eu preciso? Talvez de um parceiro que seja analítico, que aí junta nós dois, somos perfis complementares e faz o negócio acontecer. Mas você sabe que esses perfis que ele está falando são perfis do perfil DISC, tá? Sim. Você não sabe o que é, pesquisa aí, perfis DISC. Dominante, influente, conforme E analítico. E analítico. Analítico, certeza? Conforme é o analítico, né? Porque tem duas versões. Dominante, influente, estável e conforme. Conforme. Né? Eu também sou dominante. Eu sou dominante influente dentro do perfil DISC. Só que o jogo da vida, das empresas que passei, das empresas que tive, me obrigaram a ir para a veia do planejamento. Não que eu goste. Treinar o seu lado Não analítico. que eu goste. Em hipótese alguma. Não gosto. Porque eu sou esse cara do game. Do game change mesmo. Vai lá, faz. Né? Mas eu tive que treinar habilidades que eu não tinha. Para poder entregar o resultado que as pessoas esperavam. Perfeito. Entende? E aí Mesmo você entender sendo o seu dominante. lado limitante, porque se você entende que é dominante, você não é analítico, então onde você tem que treinar? Mas você sabe, Lá você sabe onde qual que é o grande a sua problema? limitação. Aí o problema é a questão da essência. Quando você sabe qual que é a sua essência, por exemplo, ali dentro do perfil DISC, você vai descobrir a sua essência, né? Então a sua essência é dominante. Você fala, tá, mas eu preciso trabalhar outros lados aqui para poder melhorar o meu jogo. Você começa a trabalhar. Você só não pode esquecer de que você só vai lá e volta. Vai e volta. Porque se você inverter esse negócio, meu amigo, você começa a ficar triste. Produtividade cai. Cara, tudo cai. Boa. Não, e você falou uma coisa importante, se fosse você ou você. Aí você falou assim, não você, Kevin. Você falou assim, aí você identifica onde é mais frágil, você estuda aquilo. É um modal. Cara, eu tenho muitos sócios, eu tenho muitas empresas. Cara, todos os meus sócios fazem praticamente o que eu não faço. Por quê? Porque eu não quero fazer o que eles fazem. E o que eu faço é muito meu. Complementa. Cara, né? complementa demais. Você procura importante. complementar, né? E aí é um ponto importante para nossa audiência entender também. Pô, você tem sócio. Inclusive, talvez a tua necessidade de estudar muito mais sobre o business seria maior se você não tivesse o investimento, os sócios do Theo, a turma toda ali. Seria muito maior se você não tivesse. Então, hoje, talvez você tenha a possibilidade de fazer mais o que você gosta, do seu game de fato, porque você tem alguém te ajudando a pensar numa outra esfera que talvez ainda você não tinha conhecimento suficiente para isso. Perfeito. E não significa que não pode ser adicionado. E ele vai sendo adicionado e está tudo certo e está tudo bem. Mas o fato é, num processo de aceleração, faz muito sentido você trazer alguém que complementa naquilo que você não faz. Por exemplo, o Robledo é meu sócio, na minha marca, pessoal. Né? Na marca TK ele é sócio. E ele é um estrategista digital e eu brinco e falo isso, já escrevi nas redes sociais, para mim um dos maiores publicitários de Goiânia.
que acontece? Eu tinha algo que eu sempre fiz, dominante também como sou, algo que eu sempre fiz, mas não conseguia enxergar que eu fazia aquilo. E ele, com 2, 3 reuniões já como sócio, e ele falava assim, não, nós temos que identificar o que você é bom. Vamos lá, vamos pensar. Vamos sair numa reunião, eu estava em Nordeste, não sei, eu estava nos Estados Unidos, eu estava em Orlando, ele aqui, a Lupin também, que tá junto com a gente nessa jornada toda, a gente reunido, em 1 hora a gente chegou no ponto. Cara, o que você faz é networking. Só que, cara, aí a gente foi avaliar dentro do que eu fazia, o tipo de network que eu fazia não cabia no network, porque o network na suma, e eu falo isso nas palestras, é trocar cartão. É você conseguir contato e troca cartão e depois você faz contato. Não, a gente foi entendendo dentro do nosso processo que eu fazia relacionamento, que eu tinha relação, que não ficava só na troca de cartão. E a gente foi entender, chegamos no relacional. Aí entra o grande game da aceleração, na minha opinião. Eu sempre fiz, mas por sempre fazer e não parar para entender, para planejar com estratégia, me fazia apenas fazer e nem eu sabia que eu fazia. Uhum. Na hora que eu passei a entender o que eu fazia, eu comecei a contar, compartilhar, como eu sempre fiz, o que eu fazia, e isso deu liga. Isso deu match, né? Porque liga também é de gente velha. Encontrou não. o seu propósito. Você entendeu? Então, a necessidade de complemento, de se complementar, de ter pessoas... A pessoa se autoacelera, cara. Autoacelera. Porque é dele, é natural. Ela olha aquilo ali e fala, poxa, nossa, mas é isso. Pior que eu sou isso aí mesmo, cara. Sabe o que acontece? Eu sou exatamente primeira isso aí. vez, né, Robledo, que a gente falou sobre o relacional. Aí quem assustou fui eu, viu, depois. Ele levou um susto danado. Eu levei um susto. Porque aí ele engatou, Ninguém se sabe, lava mais. uma marcha estranha. Andou com a corrente. Eu falei, o que é isso, irmão? Primeira vez que eu falei foi num Calma. G55 que aconteceu dentro da barbearia aqui em Goiânia. Cara, eu falei, quando terminou o evento, as pessoas saíram falando do tema como se fosse uma coisa muito natural. E eu falei 10, 15 minutos sobre o relacional. Eu expliquei o que era o relacional, ainda uma explicação vaga, porque nem eu sabia ainda explicar. E aí, detalhe, a gente falou de aceleração. Isso foi em janeiro desse ano. Que loucura. Isso foi em janeiro desse ano. Eu expliquei o relacional ali. Cara, no que eu expliquei, pouco tempo depois a galera estava postando, falando sobre relacional. Relacionamento intencional. Muito doido. Mano, é muito bom. Não é? Muito bom. Sua palestra, inclusive, lá no Up Summit, não troca cartão, né? Troca relação. É isso aí. Enfim, legal. Faça Galera, relação. vocês têm que ouvir esse cara, tá? Contrata nós. Vocês têm que ouvir esse cara. Tamo junto. Genial, o cara tem um baita conteúdo. Enfim, tem que seguir, curte, compartilha, Por faz favor. todo o rolê que... Ajuda nós. Mas pra seguir esse cara, tem que cuidar da saúde, né, Thiago? Tem que cuidar da saúde. E aí nós temos novidade aqui, Tem que cuidar da saúde porque, cara, você tem que me seguir pelos próximos 40, 50 anos, né, Robledo? Isso é no mínimo. E nós temos aí a novidade, então, nós temos Unimed como novo patrocinador, chegou aí recentemente, e a gente está muito feliz com esse patrocínio. Unimed é uma referência aí no ramo da saúde, no segmento da saúde, e a gente está muito feliz com esse patrocínio. Se você ainda não tem o seu plano de saúde, precisa cuidar disso, precisa pensar sobre isso, né, Robledo? Precisa pensar sobre isso. Essa turma que trabalha demais, só quer saber de trabalhar horas a fios, precisa estar preparado, precisa levar em consideração que existem pilares na vida da gente, né? A saúde, ela está sem sombra de dúvidas. Quando você pega os maiores nomes do empreendedorismo da atualidade, eles falam sobre alta performance. Só que quando você fala de alta performance, eles falam sobre pilares que ajudam eles a manter essa alta performance. Os maiores. 99% de quem você ouvir falar sobre alta performance, sobre pilar, saúde vai estar entre o primeiro ou o segundo pilar. O primeiro, via de regra, é Deus. Cara, você acompanha, presta atenção. Quem tem alta performance mesmo hoje, cara, ele tem a inteligência espiritual muito clara, muito aguçada. Hoje é muito claro isso, né? A gente basta olhar para quem tem alta performance. Então, o primeiro é Deus, saúde está ali no segundo, e geralmente família é o terceiro, depois vem trabalho. Não é verdade? A gente precisa entender isso. Por quê? Entra na história de modelar.
Entra na história de modelar. Cara, você modela em quem está dando certo, você modela em quem chegou onde você ainda não chegou, em quem já sentou na próxima mesa, quem já está em outro nível. Cara, e a turma que já alcançou o próximo nível, ela tem sim, claro, alguns pilares e, sem sombra de dúvida, saúde está entre o primeiro, segundo ou terceiro pilar, geralmente, das pessoas que têm maior exponencialização dos resultados, né? E aí, é outra coisa que, quando você fala sobre alta performance, você lembra de atleta, né? E atleta, o que eles banjam? Saúde. Então, não dá para tirar isso de frente, não dá para não olhar para isso, não dá para não pensar nisso, e por isso a Unimed está conosco. E eu acho que faz sentido você entrar lá e acessar um pouquinho, entender um pouco dos planos da Unimed também. É isso? Isso aí. Continue, dono Kevin. Conta mais história para nós. Então, eu ia fazer o pitch lá nesse dia e fui antes com o Davi na Up House, né? Uhum. Aí eu fui, cheguei lá, o Vilela já estava lá me esperando. Então, assim, já tinha uma relação que foi construída aqui. Uhum. E super me abraçaram lá. Pô, cara, eu fui tratado super bem. Agradeço, irmão, pela recepção aquele dia. Fez muito sentido. Falei, cara, ele foi... são 3 dias de evento. Ele foi na igreja um dia, voltou, trouxe um livro. Mano, deixa eu te falar, eu tava na igreja, eu olhei esse livro, fez todo sentido, lembrei de você. Trouxe o livro é incrível, um livro bem espiritual. Até falei, você leu? Ele, não. Eu falei, então eu vou te devolver pra você ler, porque esse livro é muito bom, velho. Fez muito sentido para mim esse livro, pro momento de fase que eu tô vivendo hoje também, sabe? Então as coisas não são por acaso. Deus, ele te dá as coisas de acordo com a sua capacidade. Enfim, ali eu fui, aí o Alex me apresentou o Thiago Chabar, que eu já te falei dele também algumas vezes, e a gente vai ter a oportunidade de se conectar, se com conectar. certeza. Outro cara incrível, de verdade, cara puta executor, cara dominante, gigante, assim, muito dominante, o cara que pega na mão e tem o dom de ensinar. Ele ensina de uma forma tão clara que ele ensina para uma criança de 3 anos ou para um idoso de sei lá quantos anos. Mas a forma assim. com que ele fala, assim, você fala, entendi. Parece que é muito simples o assunto, sabe? E ali o Alex me apresentou o Shabá e foi aula atrás de aula. Uau. Aula atrás de aula. Parece que eu até brinco com ele. Um dos caras mais elegantes, você vê aquele cara posturado, elegante, sabe? Um cabelinho assim, ó. Arrumadinho. É o Shabá que você tá vendo. E eu até brinco com ele, falo, pô, eu cheguei aqui meio assim, sem saber o que era o meu negócio, tava dando certo, tô super empolgado, pô, aplicativo, mas aí você pegou na minha mão e falou assim, não, vamos aqui que eu vou te ensinar o caminho. E aí uma startup, ela precisa de combustível e GPS. Uau. Só com combustível você vai ficar dando volta. E se GPS sem combustível você não chega lá. Perfeito. E aí o Alex, o Vilela, falou, pô, e aí, como é que tá o Efrila e tal, desde o Exponencialize. E aí eu fui e mostrei, falei, pô, tá aqui, os resultados são esses e tal. Mas eu não fui para o Up House para levar a Efrila, até porque eu já tinha um evento na próxima semana que era para isso. Fui para realmente aprender e tal, me conectar com a galera, rever ali o pessoal. Só que virou o jogo para mim ali. Ali foi o momento. Você falou, pô, o Thiago teve um momento e tal. Ali foi o momento para mim. Uau. Essa foi a virada de chave. Foi a virada. Eu falei, pô, ó, é assim, precisa disso. Essas pessoas aqui fazem sentido, tal. E comecei a estudar sobre o negócio, Aí acabou a Up House. No domingo, na segunda, a gente já foi lá no escritório da Bossa Nova. Aí chegamos lá, o hotel já estava, aí já conhecia também, a gente já se conectou, tal, já foi super leve, super tranquilo. E aí foi analisar o negócio novamente, como que estava hoje, tal. E a gente foi falando sobre pitch, sobre alguns indicativos, né? Que eu não estava sabendo. Falei, pô, o que é isso? Eu sabia a resposta, mas não sabia o que era com aquelas nomenclaturas e tal. Falou, Kevin, deixa eu te falar, eu vou te dar esse curso aqui, você vai assistir, semana que vem você volta na jornada, você vai participar da jornada os 2 dias, e aí depois disso eu tenho certeza que sua cabeça vai mudar. E não foi diferente. Ali mudou totalmente, porque assim, na Up House eu entendi, e durante esse processo de estudo e acompanhamento no meio, fez total sentido. Entendeu? Comecei a praticar o que eu tinha entendido,
comecei a entender que precisava de rodadas de investimento e que eu precisava respeitar as rodadas, que também é um erro muito comum. A galera acha que o negócio vale milhão, já quer pedir milhões na primeira rodada. Enfim, não é assim, tem que respeitar os processos. E eu fui entendendo, e essa jornada ela fala muito sobre o lado do investidor também. Ali tinham investidores aprendendo a como investir em startup. Fantástico. Então eu entendi como que precisava ser um startup e o que o investidor procurava saber de um startup. Então eu fiz a base, formou, sabe? E ali, a partir dali, eles têm a AAA, que é o Alex, o Theo e o Thiago Chabá, que é uma empresa de investimento em startups. Aí eles entraram como advisors e sócios do negócio, do eFrila e o principal, o GPS, começaram a ser o GPS. Ali a eFrila foi para o escritório de contabilidade do Chabá, que ele tem, que chama Axis Contabilidade, é lá no sul, não é daqui. E a eFrila foi para lá, a gente já teve um suporte jurídico de uma empresa que é de startups, que é do ecossistema de startups deles lá, e já começou a mudar o jogo e as coisas começaram a acelerar muito. Começaram a Por isso se acelerar. chama aceleração, né? Aceleração total. E começou a acelerar, e aí de fevereiro para março a gente teve um crescimento tipo gigantesco de Desse março. ano? De Desse fevereiro ano agora? desse ano para março. Tipo, Quando foi que você se conectou com eles? Quando foi o Up House? a Up House foi em janeiro. Em janeiro do ano passado. Janeiro desse ano, pô. Irmão, Moço, o lançamento ele falou do que eFrila foi em em novembro do ano novembro. passado. Caralho. É muito doido, foi muito acelerado mesmo. Aposto que tá assim. Por que eu fui perder essa oportunidade? Não, cara. É certeza. Não, é porque de fato, mano, assim, eu ainda não tinha feito. A eu conta. sei que eu não tinha feito a conta, porque eu tava aqui com a conta de que ele tinha ido pra Bossa lá atrás, antes do evento, mas não, tudo aconteceu depois do Exponencialize aqui, que é novembro desse ano. Então, até novembro, ele lançou e nem sabia que era uma startup. Não sabia. Ele lançou um aplicativo, um app, Era uma empresa. uma empresa. Cara, é muito doido É o nível muito de doido aceleração. mesmo. Aham. É muito doido. Uhum. Mas, assim, com as pessoas certas, com o conhecimento da fonte, Uhum. o negócio... Tá, vamos lá que nós vamos puxar isso pro nosso. Eu tô levantando aqui o microfone de novo, galera, levantando a cabeça, a câmera ali vai ficar assim e tal, mas tudo bem. Precisamos puxar de novo aqui para a turma que está acompanhando a gente. Tem vários loops aqui nesse momento. Você percebe? Bom, aceleração não precisa falar, mas o Kevin, primeiro, ele fez as conexões certas, ok? Fez as conexões certas. Segundo, essas conexões mudaram ele de ambiente. Mudaram o ambiente que ele estava. Nessa hora que ele muda de ambiente, ele começa a ter a percepção do que de fato é o negócio dele, e aí esse é um problema, porque às vezes tem gente que está uma vida num negócio e fala assim, mudar para quê? Meu pai fez assim, minha mãe fez assim, o negócio foi sempre assim, eu vou mudar para... Deu certo assim, está dando certo assim. Mas não é que o negócio não está dando certo, é que o negócio podia ser 10 vezes maior, melhor, se ele tivesse uma outra visão. E a gente não está falando para você deixar... Você não deixou de cumprir o seu propósito inicial. Conectar freelance com as empresas. Continua. Só que agora de uma forma maior, mais acelerada. Por quê? Ele mudou a base de relação dele, relacionamento, as pessoas que ele se conectou. Das pessoas, ele mudou de ambiente e para todas elas ele estava aberto a mudar de ambiente. Primeiro que ele teve uma puta coragem lá atrás quando ele montou um evento para lançar a plataforma, ok? Então ele se conectou com as pessoas certas, da conexão com as pessoas certas, ele mudou de ambiente, mudando de ambiente, ele aprendeu, ele adicionou conhecimento que ele nem imaginava que existia. Mais do que o conhecimento, ele entendeu a necessidade de trazer investidor para o negócio, ele aprendeu como pensa esse investidor, ele se posicionou num ambiente que tinha investidor e que tinha empresas como a dele, entendeu isso, e aí, a partir disso, a coisa vira o que vira. Você falou foi de janeiro para fevereiro, agora o Up House de janeiro, de fevereiro para março, a coisa explodiu. Porque às vezes nem queria também, né, Thiago? Falou assim, não, tô aqui tocando bem aqui, podia estar na zona de tá conforto. legal, Tem muita tal, gente que pra tem quê? ego. Sim. Ego. Fala, E aí, investimento, ter sócio, pra que sócio? E eu preciso dizer para você o seguinte, e aí olha a quantidade de outras informações que veio depois. O fato dele estar numa contabilidade específica para uma empresa da nova economia, para uma startup, isso vira muitos jogos. Porque, às vezes, você está com um negócio digital e está querendo tratar ele como se fosse físico, ou vice-versa. Cara, você precisa...
E quem abriu essa possibilidade foi o ambiente novo, foram as pessoas novas. O fato dele ter um jurídico específico para o negócio também ajuda a mudar o jogo. Por quê? Porque ele aprende com a somatória de experiência que esse jurídico tem, com a somatória de experiência que essa contabilidade tem. Então, mudar de pessoas, mudar de mesa é fundamental para crescimento, para aceleração. Se você tem uma startup ou não, qualquer que seja o seu negócio, você precisa estar em constante movimento e estar aberto a novas relações, a novos relacionamentos, a mudar de mesa, a mudar de ambiente, a estar aberto a ouvir, porque ali ele não tomou decisões naquela hora, mas ele estava aberto a ouvir, né, Kevin? Estava aberto a ouvir, entender como é que funciona, e aí a partir dessa abertura fica tudo mais fácil. Ô, Thiago, e tudo isso que você está falando, às vezes a pessoa do outro lado, ela pensa assim, nossa, mas eu estou gostando, estou entendendo isso aí tudo, mas no dia a dia, como é que eu realmente faço? Tem um passo a passo para fazer isso, né? O Robledo fica puxando minha língua. Eu quero dizer para vocês que ele já está puxando minha língua já tem um tempo, mas eu vou dizer para vocês agora. Existe sim, existe um método. Né? Existe um método para você aprender a fazer esse relacionamento. E esse método nós estamos terminando já de escrevê-lo, nós estamos terminando já de colocar o passo a passo que ele vai ser. A gente vai ter isso logo, logo como em formato de imersão, vai ter isso em formato de curso. É um método que a gente chama de método REI. E tem mais uma, tá? Não vem não, que esse nome já está... Como é que chama lá no INPI? Já está registrado, viu? Relacionamento estratégico intencional. A gente ensina você, e nós queremos ensinar você a fazer isso. Relacionamento estratégico intencional. Que foi tudo isso que o Kevin fez. É tudo isso que eu sempre fiz. E o Kevin fez inicialmente sem entender, sem saber. Eu fiz essa vida inteira sem entender e sem saber. E muito possivelmente você já deve ter feito isso em algum momento. E por não saber, por não entender, você não deu sequência. Que é o quê? Você estruturar o seu personagem, o seu eu profissional, você como negócio, o seu eu negócio, né, Robledo? O seu eu negócio para estar sempre em ambientes que projetam o seu crescimento. Estar sempre se conectando com pessoas que projetam o seu crescimento. Eu e o Kevin já deve ter 60 dias que a gente se conhece. Cara, nós já fizemos algumas reuniões, ele já patrocina o nosso podcast, ele está aqui hoje sendo entrevistado no nosso podcast, a gente tem projetos para poder tocar junto. Por que isso acontece? Porque isso é um relacionamento estratégico intencional. Agora, qual é a intenção? A intenção de se servir. A intenção de se servir, porque eu poderia ter, dentro da lista que eu passei para o Robledo, tinha diversos nomes. O da Efrila estava lá. Ele falou, cara, esses meninos aqui são bons. São bons. Vamos trazê-los? Vamos trazê-los. E intencionalmente, sim, nós já estávamos nos aproximando, nesse momento, a gente já troca contatos, ele já me indica pessoas, eu indico pessoas para ele, a gente se serve. E é isso, né, Robledo? É isso, porque lá atrás podia ser só um servir por parte do Theo. Lá atrás podia ser só um servir por parte do Alex Vilela. Mas a partir do servir deles, ele ganha confiança, ganhando confiança, o Kevin se sente à vontade de estar mais próximo, estando mais próximo. Eles criam um relacionamento comercial, um relacionamento de sociedade, e isso ajuda a acelerar os negócios. Cara, não é isso? Eu fui no ponto que você queria? Não é exatamente. Isso, né? É isso mesmo. E não adianta nada você ter todo esse relacionamento intencional se você não tiver o que mostrar. Se não tiver o que mostrar. É isso aí. Então, o método ele vai desde a geração de relacionamento intencional, por que você precisa fazer, como que você precisa fazer, mas você tem que ter alguma coisa para mostrar. É isso aí. E a gente vai chegar até nisso, tá? E é interessante, pessoal, que tem uma coisa que a gente... Dando spoiler mesmo, tá? Tem uma coisa que até ensinar você a se relacionar nas redes sociais nós vamos. Até ensinar a se relacionar. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não sabem acessar outras pessoas através do direct. Ela acha que para eu ser notado, Kevin, para eu ser notado por você, eu tenho que ficar mandando story, eu tenho que ficar mandando conteúdo, marcando você, eu tenho que ficar te chamando ali o tempo todo. Cara, não é assim que funciona e a gente vai ensinar isso a você lá no REI. Lá no REI nós vamos ensinar para você exatamente como é que você faz para poder ser notado, ser ouvido e conseguir o contato que você precisa. Que o próximo passo é ir para conseguir o telefone do cara, não é diferente. Como é que você faz para conseguir isso? Não é disparando conteúdo, não é falando curte aí, compartilha, não é o tempo todo tá lá, sabe? Não é. E a gente quer ensinar até isso, né? Porque é o que o Robledo falou, cara, tem que ter o que mostrar. Não tem como você cavalgar um cavalo morto. Nós não podemos. Cara, por que o Efrila é o sucesso que é? Porque tem um propósito claro, né? Claro o propósito que tem uma mente por trás,
tem uma mente por trás e tem relacionamento. E o relacionamento ajudou a acelerar o processo, pelo que eu entendi, não é isso? Com certeza. Lá no ecossistema do Theo tem uma frase que ela é, acho que até um valor, talvez. Sirva para ser servido, honre para ser honrado e peça quando quiser. Uau, Então, perfeito. tem que ser interessante, né? E não interesseiro. Uhum. Faz todo sentido. Show de bola. Robledão, E agradecendo mais, também né? ao Galpão que está aqui conosco. E essa estrutura toda desse podcast está sendo gravado aqui no Galpão, editado aqui. E você que quer fazer o teu podcast também, quer colocar essa ferramenta para poder conversar com a tua audiência, aqui é o lugar certo para você, com os profissionais certos, para você colocar esse seu projeto no ar. A gente vai deixar, inclusive, o contato do Galpão aqui nas descrições, beleza? E vamos deixar, inclusive, o link também do aplicativo do eFreela, né? Caso alguém queira se cadastrar lá, caso um freelancer queira, né? E as empresas também. As empresas também. São né? 2 aplicativos. O azulzinho é o da empresa, eFreela Empresas. E o verdinho é o dos freelancers. É dos freelancers. eFreela. Sem o acento no E. eFreela. Legal. Perfeito, Legal. perfeito. Legal. A Stone, que já colocamos aqui também, Stone é parceiro nosso aqui no podcast. E não é só podcast não, tá, gente? É filme, tá? filme. Você quer fazer filme, publicitário, você quer rodar um filme mesmo, aqui você consegue fazer. É isso aí. A gente agradecer também mais uma vez a ClickBuy, que nos veste, que é um parceiraço nosso também. ClickBuy você pode acessar lá depois também, essa marquinha maravilhosa. Hoje o Robledo quase não está mostrando a ClickBuy, né? Mostra pouco. Quase nada, né, pai? Quase nada, mas tá bonita essa Eu quero uma camiseta, dessa aí, cara. Ó, o ClickBuy é os nossos convidados essa aqui, do Robledo ó. aí eu gostei, Tá achei demais, bonito, tá? isso aí, E tem bonito. tudo a ver com o eFreela, né? É só dar um clique, né? É isso Uau, aí, faz total perfeito. sentido. É um branding. É um brand, é só dar um clique. Você Cara, é muito, mas muito criativo. eu sou intencional, né, Robledo? Literalmente. Ô, Samarinha, me ajuda a lembrar, nós temos uma missão de mandar uma camiseta da ClickBuy pro Kevin, viu? Uau, tem? Ixi. Aí ela desafiou. Traz aí, Samara, por isso, hein? favor, velho. Que Não, nós isso? vamos entregar ao vivo esse negócio aqui. É mesmo? Ô, vendo? Samara, é aquela que eu usei mais cedo hoje, não? Tá suada já e tudo, não? Não? Novinha? É muito puxa, só intencional demais. Sei o que essa menina tá aprendendo. Que O Kevin é isso, muito fiquei até sem especial graça pra agora. mim. Tá? Obrigado, É Samara. muito intencional, né? Ô, mas olha aqui, o Onde que que a ela tá gente falou aprendendo? agora? Tanto que é interessante. Sirva para ser servido, Uau, honre para ser honrado e peça quando quiser. quando quiser. Falei, eu quero uma camisa dessa aí. Já providenciou. Já Mas serviu. eu já te servi, você já me serviu. É isso Eu aí. sirvo a Samara Aham. e agora ela tá me servindo com a camiseta. Que tava Fantástico. separado e ela vai me servir, separando Uau. para mim. Depois ela vai Depois ela se vira. provavelmente se virar e Você conseguir. sabia que a Samara tá na mentoria do Kevin também, Ó, né? que show, hein, cara? É, a Samara tá lá firme e forte, Tá lá né? muito forte. Muito Que bom, é, cara. que é um lance também. Olha como é que é esse lance de propósito. De repente, o Kevin vai, adiciona conhecimento, aprende. Cara, aí foi eu de novo. Toda vez que eu chego ao microfone pra frente, você já sabe. É porque Lá tá vem bomba. inspirado. É porque tá inspirado, menino. Mas não tem crescimento, não existe crescimento de quem não gosta de transbordar. Não tem aceleração de crescimento para quem não gosta de transbordar. Você vai perceber que todas as pessoas, sem exceção, que estão em aceleração, elas estão transbordando. Elas não se contentam em manter o benefício só para elas. Eu costumo dizer que nós somos um canal de bênção. A bênção ela tem que passar por nós, ela tem que ser potencializada em nós e atingir outra pessoa, e ser levada para outras pessoas. O Kevin está recebendo tudo isso lá. E, Kevin, eu gosto desse lance, por quê? Porque, cara, é o que eu sempre acreditei. Pô, eu falo no meu livro, Trilha dos Milhões, eu vim da periferia, irmão. Eu vim da periferia mesmo. Meus pais não tiveram acesso a dinheiro, nada. Já vamos pegar, sabe? Meus pais não tiveram acesso a muita coisa, não. E, cara, quando eu fui, todas as vezes que eu podia fazer algo que eu sabia que muitas pessoas teriam dificuldade de conquistar, dificuldade de ter, eu olhava e falava assim, cara, como é que eu vou fazer para que mais pessoas vivam isso que eu estou vivendo? E assim, isso mexeu tanto comigo, que eu criei os meus negócios e nunca parei de compartilhar. E ainda hoje compartilho, os negócios estão lá, estão rodando e eu quero continuar compartilhando, porque isso é meu.
E aí, olhando hoje, e você não faz isso, você não transborda para poder receber em troca. Você transborda porque você não suporta, é tanta carga que você recebe, você não suporta ficar só com você. E o Kevin está fazendo isso agora. Né? Cara, ele vai lá, ele adiciona conhecimento. Cara, eu tive no encerramento da mentoria dele, eu vi a meninada, 18, 19, 20, 22 anos, lá vidrada, porque elas estão tendo a oportunidade de viver e de presenciar algo que talvez elas nunca teriam se não fosse através de uma mentoria que ele está fazendo. Não é verdade? Então é importante isso. Se você quer ter uma carreira, se você não tem o desejo claro de transbordar na vida de outras pessoas, eu não vou falar que você não vai ter sucesso, mas eu vou dizer para você que, muito possivelmente, você vai travar. Vai chegar um tempo que você vai ficar com aquilo ali dentro e não vai avançar. Quem cresce, transborda. Quem acelera, transborda. Percebe isso. Quem acelera, transborda. E toda vez que ele tira, que a bênção passa por ele, ele abre um novo espaço para que mais bênção chegue. Toda vez que ele entrega a bênção, ele recebe mais bênção. Ele está aberto para receber mais. Por quê? Porque ele é canal, ele é canal, ele é canal. Então, você precisa entender isso definitivamente. Coloca isso no seu radar. Ah, Thiago, mas eu não tenho tanto. Cara, compartilha o que você tem. Tem sempre alguém que sabe menos que você. Tem sempre alguém que precisa de algo que você já sabe. Tem sempre alguém que sabe mais do que eu em alguma área. Essa semana a gente teve. Hoje eu tenho mentorados que são mentores junto comigo. Por quê? Porque eles estão, por exemplo, nós temos uma mentorada na Califórnia e ela virou uma mentora, ela é uma mentorada nossa, de uma turma nossa, e ela virou mentora, por quê? Porque ela tem um conhecimento de finanças para brasileiros que estão nos Estados Unidos e ela dá mentorias. Hoje ela mandou um print lá no grupo falando, cara, tem 952 pessoas inscritas para poder fazer uma imersão com ela. Você consegue entender o negócio? E a mentorada é nossa. E o que ela fez? Como não consegue não transbordar, assim que a gente lançou o primeiro G55, ela olhou e falou, cara, eu quero trazer isso para cá, o público brasileiro, os empreendedores brasileiros na Califórnia são muito carentes desse tipo de evento, o que a gente faz? Eu falei, vamos embora. Porque tem mais uma também, todas as vezes que alguém te convidar para transbordar, se você é um cara que transborda, você está pronto para transbordar, você não sabe como vai ser, mas você está pronto para fazer. Esse cara me ligou, o Kevin me ligou essa semana, falou, Thiago, cara, está acontecendo isso, nós estamos querendo montar um negócio assim, 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 vamos. Depois eu pensei, falei, cara do céu, tanta coisa que eu tenho. Mas vamos, tá marcado. Desvamos. Não tem como desvamos, vamos embora. Você está entendendo? Porque não tem como. Quem transborda está sempre pronto para transbordar. E quanto mais desejo, desapego você tem em fazer isso, mais você abre espaço para poder continuar fazendo. Não, Samara, você vai vir aqui na frente entregar para ele. Não, Samara, você vai ter que entregar aqui na frente agora. Obrigado. Samara. Obrigado. Ele sabe que foi eu. Não, eu vou fazer direito, Samara. Vou fazer direito, eu vou entregar lá aberta. Nosso inclusive, patrocinador é uma TNT. camiseta extremamente confortável, cara. É uma delícia. Muito boa. O tecido, o Muito fio boa. dela é espetacular, inclusive. Muito CNT é Trabalho, Networking e Transbordo, Uau! a sigla. Olha isso. Então é o que a gente falou aqui Trabalho, network e transbordo. desde Cara, o início. isso é emborrachado, companheiro. Olha isso aqui. Pô, e alto acertou na nível. cor, viu? Acertou na cor? Acertou Que na Uau, cor. Uau, aqui, parceiro. Kevin. Por favor, irmão. Aí sim, hein? Tá de parabéns. Depois você marca clique e vai Acertou lá. no tamanho. É? Rapaz, era pra mim essa Cara, camiseta. era, não dava, era pra você. Era pra mim, Ó, certeza. depois você faz, ajuda a gente a honrar o patrocinador. Com certeza. Faz o patrocinador querer continuar. Clique, Vou mostrar de cá, ó. pai. Clique buy. Faz o patrocinador continuar querendo patrocinar a gente. Muito obrigado, ClickBuy. Irei usar em breve. Amanhã eu vou estar usando ela. Uau, Aí, é ó, isso aí. E tentou. marca nós também, né, Robledo? Azul marinho, acertou na cor, acertou no tamanho. Tá E demais. show. E marca a Samara também, que viabilizou, né? Pô, não é possível, né, Samara? Ela foi Não é a possível. ferramenta Ela de foi o bênção. canal, pô. Ela foi o canal. de bênção. É, ué. Mas que fantástico. TNT? Trabalho, networking e transbordo. E o que você falou, pô, de ser canal. Eu fui lá na Up House. Cara, foi pra mim, igual eu falei, virada de chave. Foi um evento muito espiritual. E nós somos seres espirituais. Então, assim, hoje eu tento trazer para a TNT as experiências que eu vivi ali, sabe? Porque realmente foram experiências, assim, que, cara, mudou, virou minha chave, eu aprendi muito. E aí, pô, não dá para ficar com isso para si, né? A árvore alimenta, o fruto alimenta outra pessoa, né? O fruto não alimenta a própria árvore. E essa, pô, eu preciso
fazer e foi de forma natural. Até lá eu contei que não era para ser o que é, foi o que é, mas não era para ser. Coloquei nos stories ali, falei, vou selecionar 5 pessoas aqui pra gente... Porque o meu escritório tem uma mesa de reunião que é para 5 pessoas, então por isso que era 5. Uau. Mas não sei por que foi 10. E aí fez 2 grupos. E aí, no meio da mentoria, a gente já estava criando negócio, aí falando sobre validações, sobre pitch, e tudo que eu iria me lascando se eu não soubesse. Aquela galera hoje já sabe. Uau, perfeito. Entendeu? E aí é incrível, assim, o papo da primeiro dia pro último muda. Começa a falar todos esses termos, enfim, no dia tá, o que é no último dia? Não, porque eu fiz aqui, porque o meu plano de negócio, porque não sei o que, do break-even, e o meu churn, e tal. E... Eu queria essa do churn. É porque eu acredito que essa parte eu vou pivotar. Porque eu acho que eu pivotei essa ideia. Cara, aqui, o que é o churn? Você vai me ensinar agora esse negócio. O que é churn? Por exemplo, tem uma quantidade de pessoas que assinam um produto seu. Tantos por cento das pessoas deixaram de assinar. Esse é o seu churn. Uau. Pessoas que saem perda. fora do negócio, Pessoas que a saem. perda. Enfim. É horrível o churn. Não gosto de churn. Mas- Só que Manda o desescreve. churn a... Acabou? Pessoal que desescreve, não pode desescrever. Não pode churnar esse canal, viu, turma? Não churne esse canal. Beleza. Show de bola. Show, eu acho que- Já gritaram a gente ali. Já. Mais uma vez. Né? Mais uma Não é a vez. primeira vez, inclusive. Cara, mas o fluiu muito, muito legal. Gostoso, né? Muito bom o papo com vocês. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Que isso. Muito A gente bom. que agradece. É isso. Fluiu natural. Enfim, quando a gente tá com... Deus não une pessoas, né? São propósitos. É E isso, eu vejo irmão. que o propósito de vocês é gigantesco. Conheci o Thiago por pouco tempo. O Robledo também, lá no dia do evento, há pouco tempo. Mas, assim, são pessoas realmente que têm uma frequência que a gente quer estar perto. É isso aí. Legal. Então, obrigado pelo convite mais uma vez. Junto. Tamo junto, irmão. Eu te espero no G55, A gente que na agradece. sexta-feira que vem, tá? Sexta-feira é nóis. É nóis. Vamos junto. Obrigado, turma. Valeu demais. Foi incrível, Kevin Robledaço. Fala. Deixa um Ô, recadinho. Um recadinho, por favor. Às vezes, o negócio milionário que você tanto procura está dentro do seu próprio negócio. Uau. Só essa pulguinha. Ô, Kevin, já que você deixou, agora o povo vai te procurar. Como é que faz pra te achar, irmão? Kevin Vida com 2 Ds. K-E-V-E-N-V-I-D-D-A. Kevin Vida. E o Vida é sobrenome mesmo? O que que Vida é o sobrenome. É mesmo, irmão. Criação do meu pai, você acredita? É, Inventou pronto. e tá Quando- tudo certo. Quando começa assim, pode saber. Acontece com Robledo, Roncolato, Kenis Clay e Vida. É assim acontece mesmo, tá essas tudo certo. veio assim, né? Coisa de pai, quando você vê assim. Obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado, eu, pô. Valeu, turma. Abraço. Alô, meu povo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Até.